Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. O melhor ninja. Capítulo 131, 25 milhões de pontos de chakra. Daishi estava estudando o pergaminho verde que Tsunade lidera. Força de 100 selos. Uma vez criado, ele aparece na forma de um losango na testa. Se bem me lembro, então Mito Uzumaki, que era a avó de Tsunade, também tinha uma marca semelhante. Isso significa que este jutsu foi algo originalmente desenvolvido pelo clã Uzumaki ou algo que os Senju já tinham? Daishi decidiu ignorar sua história e focar sua atenção em sua criação e aplicações. A razão pela qual a testa foi escolhida como ponto de concentração para o armazenamento de chakra é porque é a maneira mais fácil e eficiente de reunir chakra e mantê-lo. Bem, de qualquer maneira para alguém com excelente controle de chakra. É o mesmo princípio do exercício de concentração de folhas, mas em um nível totalmente diferente. O pergaminho descreve como manter o chakra e criar o selo. Daishi estudou cada centímetro do pergaminho e estava se preparando. Este é o Jutsupai. Uma vez criado o selo da força do Sen, posso liberá-lo com o método liberação do selo Yin. Posso usar o enorme chakra que está disponível para batalha ou cura. O renascimento da criação da arte ninja é uma subdivisão desta técnica. Definitivamente vou precisar dessa habilidade no futuro. E como meu chakra será muito mais forte e maior que o de Sakura, isso será mais eficaz para mim. Mas eu me pergunto quanto tempo levará para eu reunir o chakra necessário. Não deve demorar muito, certo? Daishi abriu sua página de status e olhou seus pontos de chakra. 44.946. Naquele momento apareceu uma notificação de habilidade. Você aprendeu uma nova habilidade. Força do selo do Sen. Ativo passivo nível 0. Esta poderosa habilidade única ajuda o usuário a armazenar chakra em um local específico de seu corpo. Uma vez atingido o volume de chakra necessário, é criado um selo que o usuário pode ativar a qualquer momento e usar o chakra armazenado para aumentar as habilidades do usuário. Essa habilidade redireciona o CP desejado para um local específico do corpo todos os dias. Esta limitação pode ser removida em níveis superiores. Nota: esta é uma habilidade única na lista de habilidades e é representada por um número de nível. Existem 7 níveis no total. Atualmente inativo. Nível atual, 0. Para alcançar o próximo nível, a meta atual deve ser concluída. Pontos de chakra necessários para atingir o nível 01025000000. Daishi leu a descrição e ficou surpreso. Esta foi a primeira vez que ele viu uma habilidade como essa. E seus olhos quase saltaram das órbitas enquanto ele lia o último número. 25 milhões? Caralho! Quanto tempo levarei para atingir esse objetivo? E diz que só alcançarei o primeiro nível depois de reunir tanto chakra? Isso é insano. Naquele momento apareceu uma mensagem do sistema. Esta habilidade está atualmente inativa. Assim que essa habilidade for ativada, o sistema direcionará automaticamente a quantidade alocada de chakra para o local específico do seu corpo. Quanta porcentagem do seu chakra você deseja redirecionar para a habilidade? Com essa pergunta, uma pequena caixa vermelha apareceu abaixo da caixa azul de perguntas. 1. Então o sistema do jogador armazenará automaticamente o chakra. Isso é legal. Agora, quanto devo dar? Depois de alguns segundos, Daishi respondeu mentalmente. 10%. Depois de um segundo, uma nova caixa de mensagem apareceu. 44.946 asterisco 10%, sem igual a 4.494,6. Estima-se que serão necessários no máximo 5.562 dias até a conclusão e criação do selo Tier 01. Não é um período de tempo preciso devido a vários fatores. O tempo necessário para a conclusão irá variar devido ao chakra adicional direcionado para o local quando você medita, ao crescimento de suas reservas de chakra e à absorção de chakras estranhos não letais ou chakras gerados durante o sono. Gostaria de continuar? Daishi leu a caixa e ficou desapontado. Mais de 5.000 dias. São quase 15 anos. Não, obrigado. Não. A última mensagem desapareceu lendo a intenção de Daishi e a pergunta veio mais uma vez. Quanta porcentagem do seu chakra você deseja redirecionar para a habilidade? Daishi ponderou enquanto pensava sobre a informação que acabou de aprender. Esta é apenas uma estimativa aproximada. Então parece que com sono, meditação e outros métodos, posso reduzir o tempo necessário para criar o selo, hein? É lógico agora que penso nisso. O sistema não pode prever quando vou dormir ou meditar e o chakra adicional seria um desperdício se não fosse usado para alguma coisa. Daishi olhou para a mensagem do sistema e deu sua segunda escolha. 30%. 44.946 asterisco 30%, sem igual a 13.483. Estima-se que sejam necessários no máximo 1.854 dias até a conclusão e criação do selo Tier 01. Não é um período de tempo preciso devido a vários fatores. O tempo necessário para a conclusão irá variar devido ao chakra adicional direcionado para o local quando você medita, ao crescimento de suas reservas de chakra e à absorção de chakras estranhos não letais ou chakras gerados durante o sono. Gostaria de continuar? Não. São quase 5 anos. Ainda é muito tempo. Mas não posso direcionar muito chakra para isso porque precisarei de uma quantidade decente quando for genin. Depois de pensar nisso por mais alguns minutos, Daishi deu sua terceira e última resposta. 50%. 44.946 asterisco 50%, sem igual a 22.473, 1.112 dias necessários. Sim.
Suponho que isso terá que servir. Hoje é o último dia de abril. Então ainda tem um ano antes do ano de Lee se formar e mesmo que eu decida me formar nessa época, não será um grande problema. Ainda faltam mais de 2 anos para o negócio dos exames Chunin. Então dá tempo. 1112 dias, hein? E posso reduzir ainda mais esse tempo com meditação e outros métodos. Precisarei aprender uma habilidade que possa absorver chakras de outras pessoas. Como aquele cara que Sasuke lutou no exame Chunin. Mas algo muito mais eficiente, preciso investigar. Gostaria de continuar? Sim. Concentre o chakra no local do corpo onde deseja armazenar sua energia. Sem precisar fechar os olhos, Daishi concentrou seu chakra no meio da testa. Localização confirmada. Habilidade Força dos 100 selos ativada. 50% do seu CP agora será direcionado todos os dias para o centro da sua testa devido à habilidade. O excesso de chakra que seu corpo produz agora pode ser realocado para a habilidade se desejar. Daishi viu uma diminuição em seus pontos de CP. CP 449304, 44946. Quase 15,6 pontos de redução de CP por minuto. Em 24 horas isso acumula para 22.743,50% do meu CP total atual, entendo. Então é assim. Este é o mínimo que será alocado por dia e se eu usar outras habilidades e aumentar o chakra redirecionado pode ser muito mais. Que habilidade fascinante. 1 de maio. Na manhã seguinte, Daishi foi para o apartamento de Tsunade. Ele havia se despedido temporariamente do avô na noite anterior. Os dois saíram para comemorar a última noite de Daishi na capital por um tempo. Quando Tsunade viu Daishi no dia seguinte, ela notou seu enorme aumento nas reservas de chakra. Ele esteve suprimindo seu chakra esse tempo todo? Não. Isso não pode ser. Eu teria notado. Suas reservas estão na mesma faixa de Jonin de alto nível. É quase como se as suas reservas tivessem aumentado da noite para o dia. Que estranho. Um chakra forte, grande vitalidade e físico poderoso. Ele é verdadeiramente abençoado com um corpo celestial. Ela também notou outra coisa. Vejo que você começou com esse jutsu. Daishi sabia exatamente de quem ela estava falando. Sim, estarei armazenando uma pequena porção do meu chakra a cada minuto até esse ponto. O Sunny assentiu. Quem sabe com o seu progresso você conseguirá manifestar o selo em cerca de 4 ou 5 anos. Na verdade, pelas minhas estimativas e com a quantia que tenho em mente, quando terminar, estará concluído em menos de 2. Daishi tinha um sorriso malicioso no rosto. Tsunade riu ao ver a confiança de Daishi. Você realmente acha isso? Sim, acho que descobriremos em 2 anos. Naquele momento Shizune apareceu com seu porco Tonton nas mãos. Está feito, Lady Tsunade. Empacotei tudo o que precisamos. Estamos prontos. Ela disse com entusiasmo. Já se passaram alguns anos desde que ela passou um ano inteiro em um só lugar. Mas agora ela está animada para viajar novamente. Como não estamos com pressa, levará algumas semanas para chegar à terra da medicina. Mas duvido que isso seja um problema para você, garoto. Tsunade perguntou a Daishi. Não, na verdade, estou ansioso para viajar. Sempre quis explorar novos lugares e estou animado para esta viagem. Tudo bem então. Vamos pegar a estrada. E assim o trio saiu da capital para o próximo destino. Eles começaram sua jornada e o primeiro lugar que alcançaram foi a cidade de Shukuba. Por que você não explora o lugar Daishi? Eu vou me divertir um pouco. Com essas palavras o Lesma Sunny deixou Daishi sozinho. Espere, Lady Tsunade. Aqui Daishi. Quando terminar, venha para este endereço. É melhor eu ir atrás dela. Shizune colocou um papel na mão de Daishi e rapidamente seguiu o professor. Daishi olhou ao redor e se lembrou de algo. Se bem me lembro, então não é esta a cidade onde Itachi e Kizami atacaram Naruto quando ele estava procurando por Tsunade? Sim, estou certo disso. Ele olhou em volta e viu muitas pessoas cuidando de seus negócios. Daishi passou seu tempo apreciando as paisagens e iguarias dos diferentes lugares. Ele viu uma grande vitrine em uma loja e Daishi pôde ver seu reflexo. Homem, cabelo comprido é realmente legal. Daishi olhou para seu reflexo e se admirou por um momento. Ele tinha cabelos castanhos longos e espetados que chegavam a vários centímetros abaixo dos ombros. Ele tinha uma estrutura musculosa e magra para alguém de sua idade. Ele tinha olhos pretos e pele bronzeada e usava uma camisa verde clara, calça cargo preta e sapatos abertos. Droga, estou bem. Daishi de repente teve vontade de posar na frente do espelho, mas ele o suprimiu. Agora que penso nisso, eu meio que pareço aquele garoto adulto de One Piece. Qual era o nome dele? Ah, sim. Momonosuke. Eu meio que pareço com o adulto dele. Bem, meu rosto parece mesmo. Depois de mais alguns segundos ele saiu. Daishi caminhou e encontrou uma placa de rua que dizia Fanfan Avenue. Daishi riu olhando para a placa. Um dia, ele saiu e apreciou a vista. Ele também treinaria o segundo passo de seu chakra da natureza do vento quando pudesse, mas seu progresso era muito mais lento comparado aos outros. Daishi acreditava que tinha muito tempo para dominar a natureza do vento, agora que não tinha muito mais o que fazer. Tsunade visitava algumas casas de jogo e pequenos cassinos sempre que encontrava um. Aqueles que conheciam sua reputação a receberiam de braços abertos e a tratariam como uma VIP. Como sempre, Tsunade perderia seu dinheiro e passaria a noite em um restaurante, bar se embebedando. Daishi não se importou, pois sabia que ela conhecia seus limites. Ele passaria a noite em uma pousada e dormiria apenas 4 horas e completaria a parte diária de sua missão. Eles rapidamente chegaram à cidade de Tanzaku e passaram alguns dias lá. Só porque Daishi desacelerou não significa que ele se tornou complacente. Ele treinou todos os dias e meditou por algumas horas para acelerar a criação de seu selo Força do 100. Alguns dias se passaram assim e nada de extraordinário aconteceu. Mas tudo mudou no 6º dia de viagem. Alguns dias atrás,
Danzo olhou para o agente que designou na capital. Então o menino saiu da capital? Sim. E ele está viajando com Lady Tsunade e Shizune. Você descobriu para onde Tsunade o está levando? Danzo perguntou ao homem. Não, senhor. Infelizmente Tsunade guardou essa informação para si mesma. Mas com base no que descobri, eles estão indo para o Nordeste. Com base em sua rota atual, eles chegariam à Terra das Águas Quentes em alguns dias. A mente de Danzo percorreu as diferentes terras do lado nordeste da região do fogo. Ao pensar nos diferentes lugares, um deles se destacou. A Terra da Medicina. Esse é provavelmente o seu objetivo final. Como o menino está treinando com ela e já completou o treinamento no hospital, é lógico que ela o levasse para lá. Esse lugar contém dezenas de medicamentos e ervas diferentes. Se bem me lembro, ela passou alguns meses lá durante sua infância para aprender sobre as várias plantas que cresciam lá e seus efeitos herbais. Sim, provavelmente é isso. Danzo franziu a testa ao chegar a essa conclusão. Devo esperar que ela termine de ensiná-lo? Depois de pensar nisso por mais alguns segundos, ele descartou. Não há melhor oportunidade. Kinsei não está com ele agora. E há algumas facções sedentas de sangue na Terra das Águas Quentes. Vou usar o nome deles. Talvez eu não tenha outra chance. E com base nos relatórios ele já é muito bom. A Terra das Águas Quentes é o local ideal. E se uma comoção acontecer na Terra do Ferro, então Mifune se tornará uma dor de cabeça. Danzo tomou uma decisão. Bu, reúna sua equipe. Intercepte-os na Terra das Águas Quentes. Sim, senhor. O ninja Raiz Bu respondeu. Certifique-se de pegar o menino vivo e relativamente ileso. Evite uma briga com Tsunade e Shizune se puder. Mas se você tiver que se envolver, certifique-se de não matar Shizune. E tenho certeza que você se lembra do que eu disse sobre Tsunade. Sim, senhor. Só recorrerei a isso nas circunstâncias mais terríveis. Danzo assentiu. Se você for forçado a usá-lo, certifique-se de apagar a memória dela. Mesmo que ela esteja longe da aldeia, bebendo e jogando a vida toda, o seu nome por si só é suficiente para fortalecer a imagem da aldeia e dissuadir alguns inimigos. Se alguma coisa acontecer com ela, as outras nações ficarão ousadas e tirarão vantagem. Sem mencionar o que Hiruzen e Jiraiya farão. Não é disso que preciso agora. Com essa ordem o Rouchambu desapareceu da vista de Danzo. Capítulo 132 Minha sorte e um ataque surpresa. 6 de maio, cidade de Tanzaku. Era de manhã cedo. Daishi completou seu treino diário e estava na cama. Ele olhou para o número do chakra na habilidade Força dos 100 selos no 6º dia de sua jornada. 187838-25000000. Daishi soltou um suspiro enquanto olhava para o número. O chakra direcionado para o selo a cada dia compreende 50% do PC máximo de Daishi, o excesso de chakra gerado durante seu sono e meditação. Eu fui muito cauteloso. 22.743 CP. Esse é o chakra mínimo que o sistema transfere para o selo todos os dias. Antes de ativar esse jutsu, eu não sabia como ele funcionaria. Se tivesse consumido metade do meu chakra todos os dias de uma só vez, teria sido problemático no futuro. Ir em missões e de repente perder metade do meu chakra seria um convite a problemas. Mas parece que não é o caso. O chakra mínimo necessário é dividido e uma fração é tirada de mim a cada minuto. Daishi fechou as mensagens do sistema e sentou-se. E o chakra que perco a cada minuto para o selo é rapidamente restaurado graças à minha habilidade de regeneração de chakra. Como eu não sabia como a habilidade funcionaria, ou como levaria meu chakra após a ativação, dei ao selo apenas um suprimento de 50%. Mas se eu soubesse que seria assim, teria feito com que 400% ou 500% do meu chakra total fosse redirecionado. Minha habilidade de regeneração de chakra e meditação poderiam ter compensado a diminuição do CP. Eu poderia ter reduzido significativamente meu tempo para criar o selo. Daishi soltou outro suspiro e saiu da cama. A retrospectiva é 2020. Eu acho. Mas esta também é uma informação valiosa. Quando o selo do primeiro nível se manifestar, estarei muito mais forte e meu chakra estará muito maior. Serei capaz de reduzir significativamente o tempo para os que vierem depois e aumentar o nível. Daishi saiu da cama e rapidamente arrumou suas coisas. Como a maioria de seus pertences estava em seu inventário, ele não precisou perder muito tempo se preparando. Depois de vestir um novo conjunto de roupas, ele foi até onde Tsunade e Shizune estavam. Aqueles que conhecem Tsunade e suas habilidades definitivamente reconhecerão meu selo assim que ele se manifestar na testa. Preciso estar preparado. Os 3 viajantes estavam em uma pousada decidindo o caminho para a Terra da Medicina. Tudo bem, já passamos bastante tempo aqui. Por que não fazemos as malas? Podemos partir em 1 hora. Você tem um mapa, Tsunade-sensei? Diante da pergunta de Daishi, a mulher pegou um mapa antigo de seus pertences e entregou a ele. Daishi olhou o mapa e naquele momento o minimapa foi atualizado. A Terra da Medicina fica do outro lado da Terra do Ferro. Podemos chegar ao País do Ferro pelo Vale Final ou pelo País das Águas Quentes. Sempre quis ver o Vale Final. Afinal, é um lugar icônico. Mas acho que passar pela Terra das Águas Quentes seria melhor. Posso aproveitar e relaxar em algumas fontes termais. Só espero que nenhum daqueles malucos da Jashine venha. Por que não atravessamos a Terra das Águas Quentes? É muito melhor do que apenas viajar pela rota perto do Vale do Fim. Tsunade disse. Shizune e Daishi concordaram com a escolha de Tsunade e fizeram as malas. Antes de partirem, Daishi, como sempre, fez sua aposta semanal com Tsunade. Você não está cansado disso, Daishi? Shizune perguntou com uma voz exasperada. Não. Daishi virou-se para olhar para seu sensei. A aposta é de 500 mil. O que você me diz, sensei? A menos, é claro, que você tenha medo de perder de novo. Os olhos de Tsunade se contraíram ao ouvi-lo. Ela sabia que ele estava apenas pressionando seus botões, mas ela não podia deixar isso passar. Tudo bem, seu pirralho. Vamos lá. Daishi pegou uma xícara e colocou um dado. Faremos melhor de 3. Se forem os 3 primeiros números, eu ganho. Se forem os 3 últimos, você ganha. Negócio. Daishi virou o copo de cabeça para baixo, sacudiu-o por alguns segundos e parou. Ele ergueu a xícara e viu os 6 nos dados. Ele ficou chocado. 4, 5, 6 e ela vence. E são 6.
É isso? Daishi estava animado. Mas Tsunade e Shizune ficaram chocados. Daishi lançou os dados dentro do copo mais 2 vezes e em ambas as vezes o resultado foi 6. Oh meu Deus! Você ganhou, Lady Tsunade. Shizune ficou surpresa com a vitória de seu professor. Mas Daishi e Tsunade não disseram nada porque sabiam o que isso significava. Tsunade olhou os resultados e não pôde deixar de se sentir ansiosa. Eu venci? Isso não é bom. Por que agora? Tenho um mau pressentimento sobre isso. Enquanto Tsunade estava preocupada com o que poderia acontecer, Daishi estava analisando as novas notificações que apareciam na sua frente. Você ganhou e perdeu uma aposta contra Tsunade Senju. Condições para desbloquear estatísticas especiais sorte alcançada. A estatística especial sorte agora está aberta. Mais um sorte. Esta estatística aumenta as oportunidades que o jogador pode encontrar. Pode ser bom ou ruim dependendo das ações do jogador. Esta estatística também tem 0,001% de chance de desencadear um momento de boa sorte a cada minuto. Esta porcentagem aumenta com o crescimento das estatísticas e durante eventos baseados em batalha ou sorte em que o jogador está participando. Você desbloqueou uma estatística especial. Recompensa, mais 500 Es. Mais 75 Es. Finalmente, estou com o atributo sorte aberto. Então aumenta minhas oportunidades e depende de mim aproveitar ao máximo em... Daishi examinou os detalhes da nova estatística. Uma chance de 0,001% de acionar a cada minuto. E é boa sorte. Isso é bom, mas duvido que seja ativado, já que sua porcentagem é tão baixa. Diz que aumentará durante a batalha e outros eventos, mas não enquanto. Daishi soltou um suspiro e decidiu esperar e ver como seu atributo sorte funcionaria. Naquele momento o Slug Sunnin falou. Mudança de planos. Estamos saindo agora e seguindo pelo caminho próximo ao Vale do Fim. Tsunade contou aos outros dois. Shizune ficou surpresa. Mas, minha senhora, e quanto à Terra da Água? Eu estava ansioso para relaxar em uma fonte termal. Faremos uma visita lá no caminho de volta. Foi nesse momento que Daishi se lembrou da aposta. Ele pegou um pergaminho e jogou para seu sensei, que o pegou por reflexo. Um acordo é um acordo. Aqui estão 500 mil. Daishi tinha um sorriso no rosto mesmo quando perdeu seu dinheiro. Tsunade olhou para sua aluna. Você tem certeza sobre esse garoto? Daishi sorriu com isso. Sim, e boas notícias. Acho que isso cura meu vício em jogos. Hahaha. Daishi estava genuinamente feliz. Ele perdeu uma boa parte de seu dinheiro, mas conseguiu desbloquear outra estatística especial. Foi uma troca que valeu a pena em sua mente. Vendo a reação de Daishi, Tsunade encolheu os ombros e guardou o pergaminho no bolso. Ela não iria dizer não a tanto dinheiro, mesmo que ele fosse seu aluno. O trio rapidamente fez as malas e deixou a cidade de Tanzaku. Eles mudaram de direção e seguiram em direção ao Vale do Fim. Daishi estava em alerta. Já que ela ganhou, isso significa que algo ruim está prestes a acontecer. Preciso ter cuidado. Um pouco atrás do trio viajante, um homem o seguia secretamente. Em pouco tempo ele se juntou a outros 4. Uma equipe Hout-Ambu de 5 homens com a missão de capturar Daishi Akima. Capitão, parece que eles mudaram de rota. Eles estão indo na direção do Vale do Fim. O ninja na liderança, vestindo roupas não identificáveis, falou com seu líder. Eles descobriram sobre nós? Uma mulher com uma roupa semelhante perguntou ao seu companheiro de equipe. Não, isso é improvável. Algo mais deve ter acontecido. Eles encontraram mais alguém? O capitão do time perguntou ao seu especialista em reconhecimento. Não, senhor. Nada fora do comum. Então deve ser uma coincidência. Algumas dezenas de quilômetros à frente do vale está a entrada para o País do Ferro. Precisamos interceptar e capturar Daishi antes que eles cheguem àquele lugar. Pedidos. Eles provavelmente viajarão sem parar até chegarem ao País do Ferro. Precisamos ajustar nossos planos. Já que separar e adquirir o alvo secretamente não é mais possível, precisamos nos envolver diretamente. Gino e eu cuidaremos de Tsunade. Doka, seu objetivo é manter Shizune no lugar. Se for necessário, tenho certeza de que ela colocará a segurança do professor à frente da do menino. Ishimaru, Toga, vocês dois subjugarão o alvo. Certifique-se de não revelar técnicas que exponham sua origem. O capitão Hout-Ambu deu as ordens. A velocidade da equipe da Ambu aumentou e eles contornaram o grupo de Daishi para ficar na frente deles. Daishi foi o primeiro a perceber isso. Sensei, temos companhia. Tsunade e Shizune imediatamente procuraram na área. Eles podiam sentir 3 presenças ao seu redor. O trio desacelerou e sentiu que as 3 assinaturas de chakra estavam se movendo para interceptá-los. 3 figuras cobertas com roupas pretas apareceram na frente deles. Shizune assumiu uma posição defensiva enquanto Tsunade parecia calma. Ela estreitou os olhos enquanto olhava para os 3 ninjas bloqueando seu caminho. Foi por isso que ganhei? Eles são a causa da minha preocupação? O que exatamente eles querem? Daishi sentiu apenas 3 presenças quando usou seu sentido de chakra, mas quando usou o Mana Scout ele encontrou mais 2 escondidos em alguns caminhos deles. Daishi usou Observe nos 3 presentes e amaldiçoou por dentro. Bu, Gino, LV.90, Doka, idade, 30, HP, 17.850 CP, 25.900. Afiliação. Doka é um membro das Forças Raiz comandadas por Danzo Shimura. Ele foi admitido no programa Hout aos 4 anos de idade e recebeu treinamento em diversas áreas. Ele realiza missões sem fazer perguntas e completará uma missão a todo custo. Proficiente em ninjutsu. A natureza primária do chakra é o fogo. Sua missão atual é capturar Daishi Akima vivo e trazê-lo para Danzo. For 253. AGI 247. IN 70.
As estatísticas físicas podem estar sujeitas a alterações se o chakra ou a técnica forem aplicados. Droga, eles são raiz. E eles estão aqui para mim. O que significa que Danzo decidiu agir. O fato de ele saber atacar agora significa que ele está de olho em mim há algum tempo. Provavelmente na capital. Ele devia ter alguém no hospital. Droga, fiz questão de verificar cada enfermeira e médico que conheci lá. Foi outra pessoa ou a gente não estava no hospital? Daishi deixou esse pensamento de lado por um momento. Ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar. O que você quer? Tsunade perguntou em um tom bastante indelicado. Você é um dos Sannin lendários, certo? Nós só queremos lutar com você. E talvez receber essa recompensa por sua cabeça. Você acumulou bastante durante a guerra. O do centro falou. Shizune zombou, ouvindo as palavras e o tom arrogante dele. Ele é um idiota? Ele não sabe do que Lady Tsunade é capaz? Quão presunçoso da parte dele. E pensar que ele pode derrotar alguém como ela. Daishi teve pensamentos muito diferentes de Shizune ao ouvir o que o ninja disse. Isso é um monte de besteira. Com base no que diz, observe, a missão deles é me capturar. Como há mais 2 escondidos, provavelmente seriam eles que viriam atrás de mim. Então isso deve ser algum tipo de diversão. Esses dois, Bu e Gino. Não consigo ler suas estatísticas. Então isso significa que eles estão acima do nível 92. Provavelmente Jonin de alto nível na fronteira com o Rank S. Mas duvido que eles estivessem confiantes em lutar contra a Lady Tsunade 1 contra 1. Então, como eles são os mais fortes, provavelmente paralisarão Tsunade e aquele chamado Doku manterá Shizune ocupado. E suponho que os dois escondidos tentarão me capturar durante esse caos, isolando o alvo e capturando, hein? Esse deve ser o plano deles. Ou o mais provável. Daishi analisou suas palavras, informações e objetivos da missão e rapidamente chegou a essa conclusão em segundos. A inteligência e as táticas de batalha de Daishi melhoraram bastante devido às suas muitas batalhas nas masmorras. Mas agora ele estava enfrentando pessoas reais e vivas. Daishi sabia que isso não seria nada parecido com sua luta com os 3 ninjas da vila escondidos na cachoeira. Tsunade estreitou os olhos. Você realmente acha que gente como você pode me derrubar? Não saberemos a menos que tentemos. Com essas palavras, várias shuriken voaram em direção a Tsunade e Shizune. Para Daishi, naquele momento, uma nova caixa de missões apareceu. Missão criada. Mate seus inimigos. Capítulo 133. Ataque da Raiz. Daishi leu rapidamente os detalhes da nova missão. Missão criada. Mate seus inimigos. Não deixe que os ninjas Holt capturem você. Certifique-se de que todos os inimigos Holt presentes estejam mortos e proteja seus professores. Se pelo menos um ninja Holt escapar, ou se você for capturado, esta missão será considerada um fracasso. Limite de tempo. 6 horas. Condições. Morte de todos os 5 inimigos antes do limite de tempo. Não deixe o inimigo escapar ou chegar à Vila da Folha. Recompensas. Mais um nível. Novo Jutsu. A reputação aumenta com Kensei Asaji, Tsunade Senju Shizune, Hiruzen Sarutobi e outros. A reputação diminui com Danzo Shimura. Falha. Possível morte de Kensei Asaji. Somente se capturado. Tornando-se ninja Holt por um curto período de tempo. Somente se capturado. Danzo e Orochimaru aprenderão sobre você e suas habilidades. Aceitar. SN. Daishi leu o conteúdo e rapidamente aceitou a missão. A Shuriken voou para os 13 e Daishi leu seu caminho. A maneira como eles estão vindo até nós. Só podemos nos esquivar e isso me forçaria a criar alguma distância da minha equipe. Eles não estão deixando isso óbvio, mas definitivamente estão tentando me separar. Tsunade, Shizune e Daishi se esquivaram facilmente dos shurikens e como Daishi previu, ele foi forçado a pousar a vários metros de distância de sua equipe. Daishi olhou para seus inimigos com um olhar estreito. Eu não vou deixar você ditar a batalha. Já que terei que matar todos eles, não será grande coisa se eles virem minha verdadeira força. Mas ainda assim, preciso ser cauteloso. Quem sabe quem mais está por perto assistindo fora do alcance do meu sensor. Se alguém como Zetsu souber de mim, estarei em apuros em breve. Sem perder um segundo, e antes que os ninjas Holt pudessem fazer o próximo movimento, Daishi lançou várias kunai com chakra relâmpago cobrindo o as. Ele então fez um selo de mão e imediatamente usou o movimento corporal e reapareceu perto de Tsunade e Shizune. Os ninjas raiz se esquivaram dos projéteis rápidos com movimentos mínimos. As 6 pessoas mantiveram os olhos focados nos inimigos. Tsunade e Shizune ouviram de seu avô o que Daishi era capaz. Então eles tinham alguma confiança no menino para se defender. Mesmo assim, Tsunade avisou sua aluna. Daishi, tenha cuidado com os 3. Na verdade são 5, mas 2 estão escondidos a aproximadamente 123 metros a nordeste de nós. Tsunade e Shizune ficaram surpresos ao ouvir isso. O 3 Holtambu ouviu e ficou chocado também. Bu olhou para Daishi e ficou impressionado. Seus sentidos são extraordinários e aguçados. Ishimaru e Toga são especialistas em furtividade e ainda assim esse pirralho os encontrou? Ele deve ser um sensor poderoso nato. Eu não sabia que você tinha contratado outro aluno, Lady Tsunade. Talvez meus colegas possam testá-lo e ver até onde ele chegou sob sua tutela. Bu falou. Daishi estava olhando para o líder da equipe assim como olhava para ele. Eu preciso matar todos eles. Mas talvez eu tenha que fazer tudo. E não quero revelar minha verdadeira força nem para Tsunade. Então, pensando bem, é melhor eu me afastar do time. Eles vão pensar que é seu plano me separar e eu simplesmente agirei de acordo. Naquele momento Tsunade falou. Já que você veio atrás da minha cabeça, por que não o deixa fora disso? Sou mais que suficiente para lidar com você e sua equipe. Bu apenas riu. Não, não. Seu oponente sou eu. Com essas palavras ele rapidamente pulou da árvore enquanto tecia selos de mão. Daishi reconheceu os selos. É o jutsu do rio de lama. No momento em que tocou o chão, ele se transformou em uma torrente de rio de terra em direção aos 3 ninjas médicos. Antes que Daishi pudesse fazer qualquer coisa, Shizune colocou a mão sobre ele, parando-o.
Daishi viu Tsunade dar um passo à frente. Ela deu um soco no chão à sua frente e liberou sua super força. Oi, quebrando o chão vários metros à frente e parando o jutsu. Gino, Doka e Bu se esquivaram das pedras voadoras que vinham em sua direção e conseguiram um lugar seguro. Naquele momento, Daishi sentiu um chakra estranho tentando invadir seu sistema. Intrusão mental detectada. Gamer's Mind neutralizou o ataque estrangeiro. As notificações do jogador apareceram. Ao lado dele, Shizune rapidamente fez um selo de mão de Han. Liberação de Genjutsu. Daishi e Shizune caminharam e ficaram perto de seu mestre. Daishi então disse algo em um tom muito baixo que apenas Tsunade ouviu. Ela olhou para o menino pelo canto dos olhos e assentiu levemente. Enquanto isso acontecia, o Hotenbu Doka baixou as mãos e falou com seus colegas. Como esperado, não é fácil capturar ninjas médicos de seu nível em Genjutsu. Como eles estão sintonizados até mesmo com as menores flutuações de chakra, eles rapidamente notariam o Genjutsu colocado sobre eles. Prossiga com o plano C. Naquele momento o capitão do time Bu falou. Sem mais palavras, os 3 ninjas correram para seus inimigos. Bu foi direto para Tsunade enquanto Gino foi para Shizune e Doka apareceu na frente de Daishi. Daishi rapidamente levantou as mãos e bloqueou um soco direcionado diretamente ao seu rosto. Merda, esse soco teve algum poder sério. Se eu não tivesse todos esses efeitos de redução de danos, poderia ter quebrado meu braço. Esse cara está muito acima do meu nível e suas estatísticas básicas estão acima das minhas. E se ele usar chakra, isso aumentará. O soco empurrou Daishi para longe de Tsunade e Shizune. Achei que ele atacaria Shizune e os outros 2 se uniriam para lutar contra a Lady Tsunade. Cometi um erro? Independentemente disso, meu objetivo final não muda. Eu preciso matar todos eles. Ele estremeceu levemente e balançou o braço como se quisesse se livrar da dor e da dormência. Assim como Daishi analisava seu oponente e fazia planos, seu inimigo fazia o mesmo. Doka olhou para Daishi e ficou impressionado. Os reflexos, o tempo de reação e a resposta desse garoto são incríveis para alguém da idade dele. E ele é muito mais forte do que parece. Parece que o relatório sobre ele é impreciso, mas ainda estou confiante de que os outros 2 podem lidar com ele. Eu só preciso atraí-lo até eles e depois voltar aqui. Não tenho certeza se o capitão conseguirá aguentar se Tsunade levar a sério. Daishi. O grito de Shizune tirou Daishi de seus pensamentos. Eu ficarei bem. Posso lidar com ele. Não se preocupe comigo. Daishi disse a Shizune enquanto mantinha os olhos firmemente em seu inimigo. Lidar comigo? Você vai cuidar de mim? Parece que preciso te ensinar algumas boas maneiras. Doka correu para frente e atacou Daishi, que por pouco evitou a arma afiada. Daishi sacou sua própria kunai e os 2 começaram a trocar golpes. Mas era óbvio para qualquer um que assistisse que o ninja desonesto estava em vantagem e Daishi estava lutando. Vendo isso, Shizune ficou preocupado. Ela tentou passar pelo ninja à sua frente, mas não teve sucesso. Naquele momento, sua professora chamou. Shizune, concentre-se na luta que tem pela frente. Daishi pode cuidar de si mesmo. Tenha fé. Tsunade também estava preocupada com Daishi e também procurava os outros 2 ninjas escondidos, mas decidiu confiar no garoto. Ela se lembrou do que ele lhe disse alguns momentos atrás. Aconteça o que acontecer, não se preocupe comigo. Eu ficarei bem. Apenas certifique-se de derrubar esses caras. Tenho a sensação de que eles estão tentando nos separar. Vou seguir em frente. Eu prometo que estarei voltar em breve. Havia uma força nas palavras de Daishi que fez Tsunade confiar nele. Ela sabia que ele não era um tolo ou uma pessoa excessivamente confiante. Então ela decidiu confiar nele e deixá-lo lidar com suas batalhas. O ninja raiz Doka pegou seu tanto e atacou Daishi. Ele infundiu chakra em seus membros e aumentou sua velocidade. O ataque acertou e desferiu um golpe não letal em Daishi. O braço de Daishi estava sangrando porque ele não conseguiu escapar completamente do golpe. Naquele momento, uma nova notificação apareceu. Venenos detectados. Gamer's Body neutralizou os compostos estranhos. Daishi olhou para o ferimento e viu o líquido verde claro penetrar em sua carne. Ele olhou para a lâmina curta que o inimigo empunhava e viu o mesmo líquido cobrindo o ar. Com base na textura e no cheiro, esta mistura é provavelmente um agente para dormir. Daishi sorriu internamente com a estratégia deles. Que pena para eles. Mas vou entrar no jogo. Daishi aprendeu muito conhecimento durante seu tempo com Tsunade. Então ele rapidamente descobriu com que rapidez os efeitos do veneno ocorreriam se ele fosse afetado. O ninja Rote avançou e a luta recomeçou. Daishi cobriu suas 2 kunai com natureza relâmpago e avançou contra o inimigo. O tanto de Doka também estava revestido de chakra relâmpago e os 2 entraram em confronto. Daishi mal evitou os ataques e parecia estar passando por momentos difíceis. Tsunade estava ansiosa enquanto ficava de olho em Daishi e quando viu lutando ficou preocupada. Mas essa preocupação durou apenas um segundo. Durante a batalha, Daishi olhou para ela por apenas uma fração de segundo, mas aqueles olhos transmitiram uma mensagem para ela. Ela imediatamente entendeu o que ele estava fazendo. Ele está tocando, entendo. A preocupação em seu coração desapareceu e ela voltou sua atenção para o ninja à sua frente. Para quem você trabalha? Ela tinha algo importante para fazer antes de levar a sério. Ela precisava descobrir mais informações sobre seus agressores. Doka X Daishi. O homem olhou para o menino ofegante à sua frente. Ele é muito mais forte do que o relatório indica. Parece que Kensei treinou o garoto, mas eu já vi o suficiente. E parece que o veneno está fazendo efeito. Seus movimentos só ficarão mais lentos. Estou confiante de que os outros 2 conseguirão subjugá-lo facilmente. Agora preciso atraí-lo para longe daqui. Decidindo-se, ele desapareceu e reapareceu na frente de Daishi e lançou um chute poderoso que fez Daishi voar. Sem parar, ele correu em direção ao menino. Daishi recuperou o controle de si mesmo. Deu um salto mortal para trás e pousou com segurança no chão. Ele rapidamente evitou para a direita e evitou um soco no peito. Vamos ver se você se sai bem no taijutsu. Doka assumiu posição de combate e olhou para o menino. Doka avançou sobre Daishi e atacou com maior ferocidade. Para cada soco que Daishi bloqueava ou evitava, mais 2 acertavam ele. O ninja raiz analisou a criança e chegou a uma conclusão. Eu colocaria em baixa Chunin.
Os outros não terão problemas. Ele tentou nocautear Daishi, mas não foi fácil. Decidindo deixar seus companheiros escondidos capturarem o menino, Doku moveu lentamente a luta para perto de sua localização. A luta progrediu com Daishi bloqueando e desviando os ataques que vinham contra ele. À medida que a batalha avançava, Daishi viu que estava sendo forçado a se mover para onde os outros dois estavam esperando para emboscá-lo. Não demorou muito para que ele sentisse os outros dois agirem. Doka segurou os dois punhos de Daishi e pisou com o pé direito para manter o menino no lugar. Naquele momento, os sentidos de Daishi captaram vários sembons vindo em sua direção. Daishi não se moveu e deixou que as longas agulhas afiadas o perfurassem. Venenos detectados. Gamersbori neutralizou os compostos estranhos. Ele então imediatamente deu um chute alto no queixo do inimigo. O ataque veio rápido e atingiu Doka antes que ele pudesse reagir, forçando-o a soltar os punhos de Daishi e dar um passo para trás. Ele esfregou o queixo e cuspiu um pouco de sangue. Mesmo um rato, quando encurralado, reagirá. Ele viu que Daishi estava ficando mais lento. Não vai demorar muito agora. Naquele momento, uma forte explosão foi ouvida seguida de um tremor. Parece que Sunny está ficando sério. Mesmo com nós dois trabalhando juntos, não temos chance de derrotá-la em uma luta direta. Preciso apoiar o Capitão Bu agora. Ishimaru e Toga podem cuidar disso a partir daqui. Doka desapareceu, mas apareceram outros dois. Daishi usou seus sentidos e confirmou que Doka havia partido para ajudar seu capitão. E ele usou para ver se havia mais alguém por perto observando. Não sentindo mais ninguém, Daishi soltou um suspiro de alívio. Ele sorriu internamente enquanto olhava para os recém-chegados. Tudo está indo conforme o planejado. É hora de parar com essa fachada tola. Capítulo 134. Contra-ataque de Daishi. Daishi olhou para as duas pessoas que estavam apenas olhando para ele. Uma era uma mulher de cabelos negros e o outro era um homem com cabelos loiros desbotados. Ele viu a mulher fazendo sinais com as mãos rapidamente. Daishi reconheceu os selos que ela fez. Intrusão mental detectada. Gamer's Mind neutralizou o ataque estrangeiro. Daishi apenas olhou para ele sem fazer nenhum movimento. Me atacando com o genjutsu adormecido. Eles devem ter pensado que isso faria efeito facilmente junto com as drogas em meu sistema. Simplesmente não é o dia deles. Mesmo assim, eu não deveria brincar com eles. Vamos ver do que eles são feitos. Observar. LV.73. Ishimaru. Idade. 24. HP. 9.542 CP. 14.538. Afiliação. Ishimaru é um membro das Forças Raiz sob o comando de Danzo Shimura. Ele se juntou ao Hout aos 6 anos depois que seus pais morreram na guerra. Ele é extremamente leal a Danzo Shimura e valoriza muito o conceito de força. Especializado em assassinato e captura. A natureza primária do chakra é fogo. Sua missão atual é capturar Daishi Akima vivo e trazê-lo para Danzo. For 195. AGI. 162. INT. 61. As estatísticas físicas podem estar sujeitas a alterações se o chakra ou uma técnica especial for aplicada. Suas estatísticas estão abaixo das minhas, e mesmo que ele pudesse aumentá-lo, eu posso fazer o mesmo. Agora que a habilidade observar pode mostrar estatísticas de força e agilidade, tem uma compreensão aproximada de quão fortes são os ninjas Chunin e Jonin. 1. Especialize-se em captura e assassinato. Então ele deve ter algumas técnicas relacionadas à furtividade e captura ou restrições de movimento. Preciso tomar cuidado com armadilhas escondidas também. Daishi então usou sua habilidade na segunda pessoa. LV.76 Toga. Idade. 25. HP. 11.285 CP. 18.300. Afiliação. Danzo Shimura recrutou Toga diretamente da academia devido ao seu talento em genjutsu e venenos. Ela se orgulha de seu controle de chakra e de sua grande variedade de habilidades de genjutsu. Ela também se concentra na velocidade e não na força. Ela é leal a Danzo Shimura e tentará completar a missão a todo custo. Chakra primário, a natureza é água. Sua missão atual é capturar Daishi Akima vivo e trazê-lo para Danzo. For 170. AGI 201. IN 64. As estatísticas físicas podem estar sujeitas a alterações se o chakra ou uma técnica especial for aplicada. Eles são uma equipe tanto. Se fosse em qualquer outro momento eu teria passado um tempo com eles. Tentei descobrir como funciona o Hout e seus segredos, mas no momento isso não é possível. Se eu perder muito tempo, algo pode dar errado. Afinal, a lei de Murphy pode ser uma merda. Daishi podia sentir a batalha que estava acontecendo a centenas de metros de distância. Ele não queria que nada de ruim acontecesse com seus professores e decidiu encerrar rapidamente a luta. Daishi caiu de joelhos e parecia que estava adormecendo. Seu corpo começou a balançar para frente e para trás por alguns segundos, então seus olhos se fecharam e ele caiu para frente. E o Oscar vai para Daishi Akima. A multidão enlouquece. Sim. Daishi riu mentalmente para si mesmo. Apesar das circunstâncias, Daishi entrou em estado semi-meditativo e relaxou a respiração. Seus músculos tensos se relaxaram lentamente e sua respiração tornou-se estável. Mas tudo fazia parte do seu plano. Os dois ninjas Hout olharam para o garoto adormecido. Toga falou. É impressionante que ele tenha conseguido resistir por tanto tempo. Por um segundo pensei que ele resistiu ao genjutsu. Ishimaru concordou. Sim, é incrível. Mas ainda assim, ele é apenas uma criança. E este é o seu limite. Devemos selar rapidamente seu chakra e levá-lo de volta ao Lord Danzo. Se Tsunade descobrir o plano, ela não irá se conter. Ambos os ninjas Hout se aproximaram de Daishi, mas ainda foram cuidadosos. Depois de observar seu padrão respiratório, concluíram que Daishi estava inconsciente. Ishimaru pegou um fio ninja e estava prestes a conter o garoto inconsciente à sua frente, mas no segundo seguinte ele viu que estava caindo para o lado. Demorou um segundo para ele ver que seu corpo estava sem cabeça, parado e depois caindo para o lado oposto. O ninja Hout Toga só viu uma pequena contração dos dedos de Daishi antes de fazer seu movimento. Antes que ela pudesse avisar Ishimaru, antes que ela pudesse pronunciar a primeira sílaba, Daishi decapitou seu companheiro de equipe. Ela mal seguiu os movimentos de Daishi e quando virou a cabeça para olhar completamente para seu colega agora morto, Daishi desapareceu do local e reapareceu a vários metros de distância dela. Ele estava removendo os sembons de suas
suas costas com fios de chakra. Você sentiu a intenção de matar. Os sentidos de Daishi o alertaram sobre várias shuriken vindo em sua direção. Intrusão mental detectada. Gamer's Mind neutralizou o ataque estrangeiro. Daishi não se importou com o ataque do Genjutsu e se esquivou dos shurikens. Como você não está inconsciente? O tom frio do ninja raiz só fez Daishi levantar uma sobrancelha. Daishi olhou para o inimigo à sua frente. Uau! Ela nem está olhando para ele. Descartado como lixo. Então é assim que um ninja route é, hein? Os agentes adormecidos já deveriam ter deixado você inconsciente. Mas você está de pé e respirando sem problemas. E também impediu que meu genjutsu fizesse efeito sem qualquer ação visível. Como isso é possível? O ninja raiz o questionou. Daishi entendeu o que ela estava fazendo. Não preciso desperdiçar meu fôlego com os mortos. Como? Os ninjas questionaram novamente, mas não obtiveram resposta de Daishi. Daishi estreitou os olhos para a tática que ela estava usando. Ela está protelando, mas isso não vai salvá-la. Daishi viu os músculos da mulher tensos e sabia que ela estava prestes a fazer selos manuais. Ele não disse uma palavra e correu até ela, impedindo-a de usar seu jutsu. Ele pegou suas duas adagas e usou a habilidade sprint. Daishi também adicionou chakra aos seus membros e aumentou ainda mais sua velocidade e aumentou sua força. Ele adicionou relâmpago ao seu chakra e partiu com a intenção de matar. Em um segundo Daishi estava na frente dela e apontou sua adaga para o coração dela. Os olhos de Toga se arregalaram em pânico e ela rapidamente se defendeu. Ela ergueu as mãos e mal desviou a adaga que apontava para seu coração. A adaga foi revestida com chakra relâmpago e cortou seu braço e deixou um corte profundo. Ela pode ter sido capaz de competir com Daishi em velocidade, mas a força dele era demais para ela. Então ela ainda estava ferida pelo ataque swift de Daishi. A dor e os relâmpagos percorreram seu corpo e a fizeram perder o foco por apenas um segundo. Mas era tudo que Daishi precisava. Inundando seu corpo com chakra mais preciso, Daishi tornou-se um borrão. Ele usou ambas as adagas e atacou seu inimigo. Um golpe rápido na garganta, golpeado nos pulmões, rins, fígado e estômago e cortes ao longo de seus braços e pernas. Daishi cortou suas veias, artérias, tendões e carne. Com um golpe final no coração, ele matou seu segundo inimigo. Em apenas 2 segundos, Daishi dizimou seu oponente. Ele tinha um olhar frio e impiedoso no rosto enquanto olhava para o ninja agora morto. Ele soltou várias respirações enquanto parava de usar seu chakra e correr. Só posso manter esse estado por um curto período de tempo agora. E isso cobra um preço. Não posso ficar com meu corpo cansado antes da batalha principal. Daishi olhou para os 2 cadáveres pelos quais era responsável. Estranho. Eu a matei de uma forma brutal e mesmo assim, não sinto remorso nem tristeza. Não gosto disso, mas também não me arrependo. Não vou me conter contra ninguém vindo atrás de mim. E eu precisava veja por mim mesmo. Se eu pudesse ser implacável aqui, assim como sou nas masmorras. Daishi olhou para os 2 cadáveres e tirou 2 pergaminhos. Ele armazenou os corpos nos pergaminhos e os manteve em seu inventário. Daishi curou seus ferimentos leves de antes e pensou na breve luta de agora. Eu só ganhei tão facilmente porque eles me subestimaram severamente. Eles apenas me viam como um estudante da academia de 10 anos e um ninja médico com algum treinamento. E fiz parecer que estava enfraquecido e nocauteado. Foi assim que consegui o primeiro. A segunda ninja cometeu um erro de cálculo em seu julgamento. Ela subestimou minha força e habilidades. E pagou com a vida. Depois que Daishi foi curado, ele criou 5 clones das sombras. Ele pegou o manto Atamagai de seu inventário e entregou a um deles. Você sabe o que fazer. Daishi disse enquanto olhava para o clone. Dê um golpe fatal quando menos esperarem. O clone das sombras de Daishi respondeu antes de desaparecer de vista. Daishi e os 4 clones também desapareceram de seus lugares. Eles correram em direção ao outro campo de batalha e quando Daishi chegou lá seus olhos se arregalaram com o que viu. Ou não. Alguns minutos atrás, Buu e Gino estavam lutando contra Tsunade enquanto Doka lutava contra Shizune. Shizune ficou confusa enquanto lutava contra o ninja inimigo. O que está acontecendo? Ele não está lutando com toda a sua força e ainda não atingiu meus sinais vitais. É quase como se ele estivesse me paralisando aqui. Deve ser para me impedir de interferir ou ajudar na luta de Lady Tsunade ou ajudar Daishi em sua batalha. Mesmo assim, o que aconteceu com ele? Por que esse homem voltou e Daishi não? Shizune não teve tempo para pensar em seus pensamentos enquanto evitava as facas voando em sua direção. Tsunade estava tendo um pensamento semelhante. Ela esperava que Daishi fosse capaz de cuidar de si mesmo até terminar sua luta aqui. Ela viu o líder tecendo sinais e se preparou. Estilo água, balas de água. Buu cuspiu várias balas de água apontadas para Tsunade. A lesma Sunny enxutou a pedra na frente dela no caminho das balas de água. Ela rapidamente pegou outra e atirou-a em direção ao lançador que já estava em movimento para se esquivar da pedra voadora gigante que vinha em sua direção. Tsunade ouviu o golpe de uma espada e inclinou a cabeça. Uma espada passou por ela errando o alvo e ela deu um soco em seu atacante. O segundo atacante, Gino, caiu na água e desapareceu no momento em que seu ataque acertou. Outro clone de água. Tsunade estava ficando irritada com os clones de água que a distraíam. Naquele momento algo inesperado aconteceu. Ela viu o verdadeiro Gino virar a cabeça e viu seus olhos se arregalarem de surpresa. Gino parou de lutar ao sentir o desaparecimento dos 2 que foram enviados para capturar Daishi. O que está acontecendo? Eles estão mortos? Ele estava completamente despreparado para esse resultado. Além disso, ele podia sentir o forte chakra de Daishi avançando em direção à localização deles. Como aquele pirralho poderia? Ele não perdeu mais tempo. Ele gritou para seu líder. Capitão, precisamos usar a contingência. O que? Buu ficou surpreso ao ver que eles tiveram que recorrer ao seu plano de contingência. Ele fez o plano por precaução, mas nunca esperou que isso acontecesse. Ele acenou com a cabeça e olhou para Tsunade. Doka, que estava lutando contra Shizune, também ficou surpreso. Aquele garoto conseguiu vencer aqueles 2 mesmo depois de tudo isso? Ao ver o capitão concordar em avançar com o plano de contingência, preparou-se. Tsunade percebeu a mudança no comportamento deles. Ela tinha uma ideia do que havia acontecido e não pôde deixar de sorrir. Parece que meu aluno era mais do que seus homens poderiam suportar. Buu estreitou os olhos enquanto olhava para a mulher. Não por
muito tempo. Seu aperto em sua espada curta aumentou. Naquele momento Gino se virou e correu em direção a Shizune que se defendia de Doka. Os olhos de Tsunade se arregalaram. Ei, o que você é? Ela se virou para correr em direção à sua aluna para ajudá-la, mas Bu a interceptou. Saia do meu caminho. Bu evitou o soco de Tsunade e ergueu a espada. Ele rapidamente derrubou o braço e causou um ferimento não crítico, mas que fez espirrar uma grande quantidade de sangue. O sangue espirrou no rosto e no corpo de Tsunade, petrificando-a no lugar. Ela virou a cabeça e viu Shizune sendo esfaqueado no torso e caindo no chão. Ele não. A lesma Sanin tremeu de medo ao ver a cena. Naquele momento, Bu não perdeu tempo e lançou um genjutsu em Tsunade que ampliou seus medos. Ela tremeu e caiu de joelhos enquanto lágrimas rolavam pelo seu rosto. Foi nesse momento que Daishi e seus clones apareceram. Ele viu Shizune deitada no chão sangrando com 2 ninjas Hout em pé sobre ela e o líder do time com uma espada acima do pescoço trêmulo do Sanin. O líder olhou para a criança e seus olhos não mostraram piedade. Renda Daishi é Kima. Ou veja-os perecer. Daishi cerrou os dentes. Maldito seja, Marf. Capítulo 135. Ataque da Raiz. Conclusão. Daishi estava sombrio ao olhar para a situação. Sua mente estava operando mais rápido do que qualquer coisa antes. Seus olhos foram para Tsunade e depois para o braço sangrando de Bu. Eles sabem sobre a hemofobia dela. A única maneira de saberem disso seria se Danzo lhes contasse. Daishi pensou nas possíveis escolhas que poderia fazer. Ele olhou para os 3 ninjas exalando intenção de matar. O tempo desacelerou para ele enquanto tentava bolar um plano. Eu sabia que eles poderiam usar força letal, mas considerei isso uma probabilidade muito baixa. E o fato de terem feito isso significa que estavam se preparando para lidar comigo. Eles devem ter um sensor. Alguém da equipe deles deve ter sentido o desaparecimento do chakra dos outros 2. Daishi olhou para os 3 inimigos sem dizer uma palavra. Ele tinha uma expressão dura enquanto olhava para seu mentor e irmão aluno. Bu moveu a espada e colocou-a perto do pescoço de Tsunade. Libere os clones das sombras. O olhar de Daishi mudou para a espada que o ninja raiz segurava e depois para Tsunade. Ele deve estar blefando. Se alguma coisa acontecer com ela, o Okage e Jiraiya não vão parar até encontrar os responsáveis. Danzo deve saber disso. Mas ainda assim, posso correr esse risco? Daishi examinou os movimentos do chakra de Tsunade. O chakra dela está se comportando de maneira diferente. Ela está em um genjutsu. Preciso tirar o ninja raiz dela. Mas preciso salvar Shizune primeiro. Ela está gravemente ferida. Tomando uma decisão, Daishi acenou com a cabeça e liberou seus 4 clones das sombras. Vendo seu alvo obedecer, Bu fez um gesto para Doka conter o menino. Gino ficou ao lado de Shizune enquanto Doka se dirigia a Daishi. A mente de Daishi estava passando por vários cenários enquanto o ninja raiz se aproximava dele. Eu preciso tirar o sensor deles. Supondo que haja apenas um. Não, ninja sensores são raros. É um desperdício ter 2 em uma equipe. Como observar, não mostrou nenhuma habilidade sensorial para Doka, deve ser um dos outros 2. Não posso deixar que me deixem inconsciente. Doka foi cuidadoso ao se aproximar do menino. Ele viu que Daishi não tinha nenhum ferimento. Você será um ótimo acréscimo à nossa organização. Daishi sorriu com isso. Eu não teria muita certeza disso. Naquele momento, ouviu-se o som de carne sendo dilacerada. Doka e Bu olharam para Gino e viram que ele havia caído morto. Seu peito estava sangrando muito e a luz deixou seus olhos. Seus olhos se arregalaram e eles não podiam acreditar no que havia acontecido. Ao mesmo tempo que Gino caiu no chão, várias bombas de fumaça explodiram ao redor de Daishi, forçando Doka a tentar agarrar o garoto na frente dele, mas ele não teve sucesso. Ele acenou com a mão e a fumaça se dissipou, mostrando-lhe um buraco no chão. O líder Bu aguçou os sentidos e olhou em volta. Ele não sabia como, mas tinha certeza de que foi Daishi quem matou Gino. Naquele momento, ele de repente teve uma sensação sinistra. Foram instintos desenvolvidos como resultado de anos de luta em batalhas mortais. Ele imediatamente pulou para longe de seu lugar e caiu a vários metros de distância. Ele olhou em volta e não viu nem ouviu nada fora do comum. Não há nada ali. Estou em algum tipo de genjutsu. O que está acontecendo? Naquele momento, Bu viu Tsunade balançando a cabeça como se estivesse acordando de seus pesadelos. Caramba, ela está livre desse genjutsu. Mas como? De repente, o chão debaixo de Doka e Bu tremeu e eles pularam pouco antes de explodir. 3 Daishis apareceram do chão na frente de Bu e Doka. Mais 2 apareceram perto de Tsunade e Shizune. E assim começou a batalha entre os 2 ninjas Hout e Daishi. Durante esse tempo, o clone perto de Shizune começou a curar suas feridas enquanto o clone perto de Tsunade examinava sua condição. Ela segurava o colar como se sua vida dependesse disso. Ela não tem nenhum ferimento, mas está petrificada de medo. Daishi concluiu enquanto olhava para seu mestre. Sensei, você precisa se controlar. Daishi falou em tom suave, mas com urgência. Tsunade virou a cabeça e olhou para Daishi. Você está vivo. Eu estou. Não se preocupe, sensei. Foi apenas um genjutsu. Daishi respondeu e tinha um pequeno sorriso no rosto para tranquilizá-la. Seu olhar então mudou para seu outro aluno. Seus olhos se arregalaram de medo. Shizune. Ela é. Não se preocupe. Esse clone está curando ela, mas isso não importa se não tivermos você para essa luta. Você precisa se levantar e ser forte. O verdadeiro eu está lutando contra o líder, mas eu não sei quanto tempo eu ou meus clones resistiremos contra eles. Mas, Daishi, não sei se consigo. Tsunade olhou para baixo enquanto segurava sua joia verde. Daishi olhou para sua figura lamentável e amaldiçoou um pouco por dentro. Caramba, ela não está desabafando. É hora de um duro discurso de amor. Escute, não consigo imaginar ou entender o que você está passando, mas agora Shizune e eu precisamos de você. Então, se você não quer perder ninguém de quem você gosta, então preciso que você lide com esses medos, levante-se e me ajude a matar esses filhos da puta. Tsunade olhou para a expressão severa de Daishi, mas ela também percebeu que ele estava preocupado com ela. Ele está certo, minha senhora. A voz de Shizune veio enquanto ela caminhava lentamente em direção ao professor. Sua ferida foi curada e o clone que a curou foi se juntar à batalha. Shizune se ajoelhou e limpou o sangue do rosto de sua professora. Você não pode ficar assim para sempre.
Se continuar vivendo no passado, não terá futuro. Eu sei que você perdeu as pessoas mais preciosas da sua vida, mas você nos tem agora. Você não está sozinho, Senhora Tsunade. Daishi se juntou a Shizune para ajudar seu mestre e usou sua habilidade de baixa restauração mental para reduzir temporariamente as emoções negativas de Tsunade e melhorar seu estado mental. A habilidade de restauração mental baixa foi um jutsu que Daishi criou para curar a fobia de alguém ou outras doenças que afetam a mente de uma pessoa. Ele só foi criado no estágio final de seu treinamento e ele não teve tempo de aumentá-lo muito. Devido a isso, os efeitos de cura foram reduzidos ou temporários, mas Daishi não se importou no momento. A lesma Sanin olhou para seus dois alunos, Shizune e Daishi. Ela viu que eles dependiam dela e naquele momento encontrou forças para afastar seus medos. O tremor em suas mãos parou e ela fechou os olhos e respirou fundo algumas vezes. Ela abriu os olhos e olhou para os dois. Vamos buscá-los. Daishi sorriu. Oh sim. Com uma nova determinação, Tsunade levantou-se e olhou para a batalha que se desenrolava a centenas de metros de distância deles. Daishi e seus clones estavam mantendo a luta longe dos dois e garantindo que a raiz não pudesse levá-los como reféns. Shizune, você pode lutar? Sim, minha senhora. Eu lutarei contra o líder e vocês dois lutarão contra o outro. Tente ver se consegue capturá-los. Precisamos ver quem eles são. Mas isso é apenas uma segunda prioridade. Sua vida vem em primeiro lugar. Se a captura não for possível, vá para a matança. Tsunade falou enquanto seus olhos se voltaram para o líder mascarado. Sim, sensei. Com essas palavras, Shizune e o clone Daishi correram em direção ao inimigo enquanto Tsunade se dirigia ao líder. Clone Daishi contra Doka. Os três clones estavam mantendo a raiz Ambu longe de Shizune até que o clone a curasse. Eles fizeram questão de evitar serem dissipados, mas foi um processo difícil. Mas com uma combinação de genjutsu e ninjutsu de longo alcance foi possível manter o outro lado afastado. O clone olhou em volta e percebeu algo estranho. Por que o clone invisível não está atacando esses caras? Ele poderia matá-los facilmente com todas as aberturas que fizemos. Demorou apenas alguns segundos para descobrir o motivo da inação dos clones invisíveis. Alguém está observando. Não consigo sentir ninguém, mas ele deve ter sentido. Preciso ter cuidado. Daishi havia dado a ordem para que se alguém estivesse assistindo à luta, o clone sob a capa da invisibilidade deveria manter seus movimentos ao mínimo. Ele não queria correr nenhum risco. Uma mão emergiu de repente do chão e agarrou as pernas de um clone. Várias pequenas bolas de fogo e shuriken voaram em direção ao clone de Daishi preso. Uma parede de terra apareceu na frente do clone protegendo-o do jutsu de fogo mortal. No segundo seguinte, o clone de Daishi se transformou em um raio e eletrocutou seu agressor. As mãos que saíram do chão se transformaram em água. Doka olhou para os clones de Daishi. Aquele clone das sombras foi substituído por um clone do relâmpago antes de eu capturá-lo. Fogo, terra e agora relâmpago. Sem mencionar o volume de chakra necessário para os clones das sombras. Esse garoto estava se contendo mais cedo e eu caí nessa. Ele olhou para os três e chegou a uma conclusão depois de pensar em suas táticas. Lutar e subjugá-lo sem infligir ferimentos letais é mais difícil do que eu pensava. E está demorando muito e me forçando a usar mais chakra. Mas esses três provavelmente são clones. Eles têm evitado o combate corpo a corpo direto e estão tentando lutar comigo à distância. Doka aumentou sua produção de chakra e correu em direção aos clones. Seu aumento de velocidade foi muito maior do que antes e ele alcançou um clone antes que ele pudesse escapar. O clone de Daishi evitou os primeiros socos, mas o próximo golpe rápido no meio do estômago o atingiu e o dissipou. Doka viu vários fios de chakra vindo em sua direção e ele os evitou habilmente. Naquele momento ele sentiu várias shuriken apontadas para suas costas e rapidamente fez selos para um jutsu de substituição e saiu daquela situação. Doka olhou para frente e viu que Shizune e outro clone de Daishi haviam se juntado à batalha. Droga, parece que ele a curou. Achei que demoraria mais tempo. Parece que suas habilidades nas artes médicas são maiores do que eu pensava. E parece que Tsunade também está se juntando à batalha. Com os outros três derrotados, esta missão terminará em fracasso. Preciso relatar o que descobri sobre o menino ao Sr. Danzo. Doka bloqueou um ataque de Daishi e mudou seu corpo para escapar do ataque de bisturi de chakra de Shizune. Ele tentou atacar Shizune, mas os clones de Daishi estavam atrapalhando. Doka agarrou o braço do clone e atacou com um chute rápido. Dissipando o outro clone, ele saltou e saiu da névoa venenosa que saiu da boca de Shizune. Preciso recuar e informar Lord Danzo sobre o que aconteceu aqui. O capitão certamente morrerá, mas é um preço que deve ser pago. Lord Danzo deve saber sobre as capacidades desta criança. Com uma decisão tomada, Doka saltou do seu lugar e passou por vários selos de mão e respirou fundo. Foi um jutsu de área ampla que consumiu a maior parte de seu chakra, mas ele iria escapar. Estilo fogo, canção fogo. Um longo e largo fluxo de chama saiu da boca de Doka. Naquele momento, o clone de Daishi cuspiu uma enorme quantidade de água para bloquear o jutsu. Estilo água, jutsu de parede de água. Os dois jutsu colidiram e criaram uma grande quantidade de vapor que cobriu a área e reduziu a visão. Vendo a oportunidade perfeita, Doka baixou seu chakra e se virou para escapar, mas uma lâmina mergulhou em suas costas. A lâmina revestida de chakra cortou suas costas, cortando sua coluna e destruindo vários órgãos internos. Doka caiu de joelhos e olhou para trás, mas tudo que viu foi vapor. Em segundos ele caiu para frente dando seu último suspiro. Um clone de Daishi veio e ficou perto do corpo. É ele? O clone perguntou em voz muito baixa. Sim, veio a resposta de um aliado invisível. O clone de Daishi não perguntou mais nada, mas seus olhos se estreitaram ao ouvir a resposta. Zetsu, ele está aqui observando. O chefe precisa saber se já não sabe. Com isso, porém, o clone se dissipou. Daishi vs Bu. Daishi aguçou seus sentidos e observou cuidadosamente seu inimigo. Tanto o líder raiz quanto o estudante da academia estavam envolvidos em uma feroz batalha de espadas. Sempre que o capitão raiz estava prestes a desferir um golpe crítico em Daishi, seus clones intervieram. Você é bem capaz, não é? Por que não vem comigo? Posso lhe conceder oportunidades com as quais você nem poderia sonhar. Bu
Bu tentou persuadir o menino. Não estou interessado, amigo. A habilidade de esgrima de Daishi aumentava à medida que a batalha continuava. Os dois clones com ele obstruíram os movimentos do inimigo e atacaram do ponto cego. Os clones de Daishi enviaram spam para ataques de Genjutsu e Ninjutsu contra o inimigo e o forçaram a dividir sua atenção entre os três. Bu teve que manter seu chakra se movendo de maneira errática e evitar ser vítima dos ataques de Genjutsu e evitar cuidadosamente as técnicas de Ninjutsu. Ele olhou para os três e escondeu um rosto sombrio. Droga, já usei o conhecimento da fobia dela a meu favor. Eles ficarão desconfiados. Se eu não apagar suas memórias, as coisas ficarão problemáticas. Preciso criar clones sólidos. Mas se eu usar o jutsu do clone das sombras, eles poderão confirmar que viemos da folha. E isso só causaria problemas para Lord Danzo. Naquele momento ele viu Tsunade vindo em sua direção e Shizune se juntando à batalha contra Doka. Isso não é bom. Tsunade voou e caiu com um chute de machado acima da cabeça de Bu. O líder raiz se desvencilhou de Daishi e saltou para trás para evitar o chute poderoso. O chão desmoronou sob o chute de Tsunade e ela se levantou. Ela tinha uma expressão assassina no rosto enquanto olhava para o homem. Você vai se arrepender de nos atacar. Bu olhou para o Sunny e depois para Daishi. A criança estava respirando com dificuldade, mas Bu sabia que suas chances de levar a criança embora agora eram mínimas ou nulas. Naquele momento, uma explosão foi ouvida do outro lado da batalha e o vapor cobriu os combatentes. Bu olhou para o lado e depois de alguns segundos o vapor se dissipou e mostrou Daishi parado sobre o cadáver de Doka. O clone se dissipou e o Dais com quem ele estava lutando respirou fundo várias vezes e se firmou. Tsunade viu o que aconteceu e sorriu. Parece que você é o último que sobrou. Eu mesmo lidarei com você e obterei as respostas que quero. O Sunny olhou para Daishi. Você lutou bem, garoto. Agora vá descansar com Shizune. Eu cuido disso daqui. Daishi assentiu e pulou para trás. Ele pousou perto de Shizune, mas ambos pareciam prontos para ajudar seu mestre se necessário. Bu olhou para o rumo dos acontecimentos e concluiu que a missão foi um fracasso. Naquele momento Tsunade falou, nem pense em fugir. Não importa para onde você corra, eu te seguirei e vou descobrir tudo o que preciso saber sobre você. Começando por para quem você trabalha. O que faz você pensar que eu trabalho para alguém? Bu perguntou à mulher. Porque caras como você recebe ordens. Não as dá. Você é um cachorro com coleira. E vou descobrir quem é seu mestre. De uma forma ou de outra. Tsunade lentamente começou a se dirigir ao ninja raiz. Bu olhou para a mulher que se aproximava. Ela definitivamente vai me seguir. Não posso deixá-los descobrir minha origem. Perdoe-me, Sr. Danzo. Falhamos. Bu imediatamente fez um selo de mão e todo o seu corpo ficou imediatamente coberto de selos. Tsunade parou no meio do caminho. O que ele é? Bu olhou para Tsunade e fez o selo Han. No instante seguinte, todo o seu corpo estava coberto de chamas azuis. As chamas se expandiram. Naquele momento, selos apareceram também nos corpos de Gino e Doka. Seus corpos também foram reduzidos a cinzas. Tsunade pulou para trás e ficou em segurança. Ela então notou os outros dois cadáveres envoltos em fogo azul também. Ele estava disposto a morrer e até se certificou de que eu não encontrasse nada dos mortos deles. Essas pessoas não eram de nenhuma organização comum. E além disso, aquele homem, o líder da equipe, ele sabia da minha fobia. Como? Shizune e Daishi se juntaram a ela. Finalmente acabou. Shizune falou com alívio. Sim. Daishi dissipou o clone restante e caiu no chão. Ele estava respirando fundo várias vezes e seu chakra estava na casa dos 2 dígitos. A adrenalina da luta estava começando a diminuir lentamente. Naquele momento a notificação de conclusão da missão apareceu na frente de Daishi. Capítulo 136 Breve descanso na Terra do Ferro. Daishi finalmente soltou um suspiro de alívio ao se sentar no chão. O sol brilhava no céu, e agora que tudo estava calmo, ele podia ouvir os sons dos pássaros cantando e voando de volta para as árvores próximas. Ele olhou para a notificação de conclusão da missão. Missão Mate seus inimigos concluída. Recompensas. Mais um nível. Novo Jutsu. A reputação aumenta com Kensei Asagi, Tsunade Senju Shizune, Hiruzen Sarutobi e outros. A reputação diminui com Danzo Shimura. Eu me pergunto qual será o novo Jutsu. Estilo Fogo. Jutsu de dança onda de fogo. Ativo. LV.1. O usuário amassa o chakra e o converte em fogo e o espelhe como um fluxo contínuo de chamas. As chamas se moverão em forma de vórtice e engolfarão completamente o inimigo, não deixando espaço para o alvo escapar. As chamas liberadas, se fortes o suficiente, podem vaporizar o alvo, transformando-o em cinzas e queimando a área circundante. Classificação B. Tipo, Ninjutsu. Selos de mão, dragão, coelho, tigre. Custo CP, 440 por tiro. Nota, o alcance, o poder e a duração do ataque podem ser alterados controlando o chakra adicionado ao ataque. Deve ter alta afinidade com fogo para usar a técnica com eficiência. 1. Nada mal. Não vou dizer não a outra técnica poderosa. Oink oink. Naquele momento, o som do porco de estimação de Tsunade, Tonton, foi ouvido. Ele colocou a cabeça para fora dos arbustos e depois de olhar ao redor correu para o braço de Shizune. O porco fofo aninhou-se no peito de Shizune. Shizune sorriu olhando para seu animal de estimação. Estou feliz em ver você também, Tonton. Lady Tsunade, quem você acha que eram essas pessoas? Shizune perguntou depois de confortar Tonton. Com essa pergunta, Daishi olhou para Tsunade e percebeu que ela tinha uma expressão pensativa no rosto. Não tenho certeza. Posso pensar em alguns, mas não posso confirmar, já que não temos nenhum corpo para examinar. Mas eles vieram aqui com um propósito. Eles estavam atrás de alguma coisa, mas eu não acho. Foi minha recompensa. Para Daishi naquele momento surgiu uma nova missão. Missão criada. Fluxo de informações. Você tem a opção de revelar as informações que descobriu sobre seus inimigos ao seu professor, família ou mantê-las para si mesmo. Ambas as escolhas têm resultados diferentes. Primeira escolha. Revele as informações críticas que você descobriu sobre a raiz para seus professores e avô. Recompensas. 40.000 ES. Revelar a informação terá grandes consequências.
Possível morte do terceiro Hokage. Possível morte de Danzo Shimura. Maior possibilidade de ataque Roach em você. A possibilidade de Tsunade se tornar a quinta Hokage no próximo ano aumenta. Outras consequências desconhecidas. Segunda escolha. Guarde para você as informações que descobriu sobre seus inimigos. Recompensas. Restrições a Danzo Shimura. Os ataques de Roach contra você se tornarão próximos de zero. Aceitar, SN. Daishi olhou para a nova missão e ficou sério. Droga. Se eu escolher a primeira opção, recebo uma boa quantidade de experiência, mas mais do que isso Danzo estará morto. Mas é apenas uma possibilidade e existe a possibilidade do Hokage morrer também. Isso sem contar os futuros ataques de Roach e outras consequências desconhecidas. Daishi pensou cuidadosamente sobre o que aconteceria se ele revelasse a informação e tentasse pensar nas consequências. Se eu contar a Tsunade e aos outros que eles são Roach, eles precisarão de provas. Eu vi a tatuagem Roach naquela mulher toga, então isso será o suficiente. Tsunade sem dúvida contará quem sei e Jiraiya e este incidente alcançará o Hokage e o forçará a agir contra Danzo. A possível morte de Hiruzen e Danzo significa que eles definitivamente lutarão e a raiz virá atrás de mim se Danzo sobreviver. Se Tsunade se tornar Hokage, isso mudará o cânone. Orochimaru pode não atacar, já que ele só tinha rancor de seu sensei, embora isso não seja certo. Isso sem dúvida também chamará a atenção da Akatsuki para mim. Zetsu está me observando no meio da batalha, mas tenho a sensação de que revelar a informação trará ainda mais atenção indesejada para mim. Por outro lado, se eu não revelá-lo, os perigos para mim tornam-se quase inexistentes e as coisas permanecem relativamente iguais às do cânone. Você está quieto há um tempo, Daishi. Tsunade perguntou à sua aluna. Ela notou o rosto de Daishi e teve a sensação de que ele poderia saber de alguma coisa. A pergunta de Tsunade, Daishi ergueu os olhos. Ele aceitou mentalmente a missão e fez uma escolha. Ele soltou um suspiro e se levantou. Eu não sei quem eles eram, mas não eram amadores fracos. E eu acho que eles podem estar atrás de mim, mas não tenho certeza. Daishi decidiu escolher a segunda opção e manter para si o fato de que eles eram ninjas Roach, mas ele também queria ter certeza de que o Hokage ficaria cauteloso e ficaria de olho em Danzo. A lesma Sunny estreitou os olhos. O que te faz dizer isso? Daishi pensou por alguns segundos e então respondeu. Aquele cara que veio até mim primeiro. Ele estava me levando até os outros dois e eles me emboscaram. Eles me atingiram com uma mistura sedativa. Mas não funcionou. Acho que eles queriam me capturar, não matar. Talvez eles estavam atrás de mim e o resto da equipe queria manter vocês dois ocupados ou eles só queriam me fazer refém para ter vantagem sobre vocês. Não tenho certeza. Se eles quisessem capturar você, então havia métodos muito mais sutis. Eles poderiam ter te espreitado e te emboscado quando você estava sozinho, ou tentado te capturar enquanto você dormia. Mas este foi um ataque total. Shizune deu seus pensamentos enquanto ouvia. Tsunade fechou os olhos e repassou tudo o que aprendeu sobre os inimigos. Hipoteticamente, se eles estavam atrás de você, Daishi, então Shizune está certo. Havia maneiras mais simples de capturá-lo. E com base na força dos inimigos que enfrentamos, duvido que você pudesse ter resistido muito. Isso se estivéssemos em a Terra da Água Quente agora mesmo. Os olhos de Daishi e Shizune se arregalaram ao ouvir isso. Tsunade continuou. Estamos perto da fronteira do País do Ferro. No nosso ritmo, teríamos cruzado a fronteira em cerca de 1 hora. Se cruzássemos e uma batalha acontecesse em suas terras, então seu líder Mifune não teria mostrado piedade de ninguém. De nós. E se as informações sobre esses ninjas inimigos fossem expostas, isso teria criado um grande problema para quem quer que estivesse trabalhando. Acho que eles queriam evitar isso. Espere, então você está dizendo que eles estavam atrás de Daishi? Mas por quê? Shizune ficou surpresa ao ouvir as conclusões de seu professor. Não sei. E como eu disse, isso é hipotético. Ainda não sabemos se esse garoto realmente era o alvo deles. Tsunade colocou a mão na cabeça de Daishi e bagunçou seu cabelo. Daishi tinha uma expressão irritada enquanto seu professor o provocava. Tsunade riu olhando para o garoto. Independentemente de suas intenções, nós vencemos e eles perderam. Isso é o que importa. E você? Você se saiu bem contra eles. Sua força certamente cresceu muito mais rápido do que eu esperava. Obrigado, sensei. Sim, e suas habilidades de cura já estão começando a rivalizar com as minhas. Estou quase com ciúmes. Shizune disse com uma cara carrancuda, mesmo que ela tenha dito que Daishi não conseguia sentir nem a menor malícia dela. Olhando nos olhos de Shizune, ele sabia que ela estava realmente feliz por ele. Você está sendo modesto, Shizune-senpai. Ainda tem um longo caminho a percorrer antes de chegar ao seu nível. Daishi respondeu em tom humilde. Você escolheu a segunda opção. Guarde para você as informações que descobriu sobre seus inimigos. Recompensas. Restrições a Danzo Shimura. O ataque de raiz contra você se tornará próximo de zero. Com um sorriso, Daishi virou-se para seu professor. Então, e agora, sensei? Ainda seguimos para o norte ou voltamos para a capital? Depois de pensar por alguns segundos, Tsunade respondeu. Vamos para o norte. Conheço um lugar onde podemos ficar e descansar por alguns dias. Naquele momento, Daishi recuperou as lembranças de seu clone que usava a capa de Atamagai. O grupo continuou sua jornada. Logo cruzaram a fronteira e chegaram à Terra do Ferro. Os três vestiram um casaco grosso que os protegia da neve e do frio. Daishi sentiu a neve sob seus pés e sentiu nostalgia. Uau! Quanto tempo faz? Aquela masmorra com o pequeno terreno nevado era semelhante, mas nada como isso. O grupo caminhou lentamente pelo terreno nevado por algumas horas. Tsunade os levou para uma cabana vazia escondida na floresta próxima. Ela abriu a porta e encontrou o lugar em boas condições. A cabana era grande o suficiente para os três. Este lugar pertence a um velho amigo. Ele só usa isso como casa de férias de vez em quando. Tenho certeza que ele não se importará de ficarmos no lugar por alguns dias. Tsunade acendeu um pouco de lenha e aqueceu o lugar. Tivemos um dia e tanto. Vamos descansar um pouco. Daishi e Shizune concordaram com esse sentimento e escolheram um quarto. Tsunade sentou-se perto de uma mesa e começou a escrever algo em 2 pergaminhos. Um tempo depois ela convocou Katsuyu.
Katsuyu, preciso que você leve isso para Jiraiya e Sarutobi-sensei. É urgente e de extrema importância. Imediatamente, minha senhora. Pegando os pergaminhos, a lesma desapareceu em uma nuvem de fumaça. Tsunade tirou uma garrafa de saquê de um pergaminho e tomou vários goles. Se alguém pode descobrir o que aconteceu, são eles. Há muitas perguntas. Esta é outra aldeia fazendo uma mudança, ou é outra pessoa? E eles estavam realmente atrás de Daishi? Se sim, então por quê? Ou é outra coisa? Muitas perguntas e poucas respostas. Seja qual for o caso, eles sabiam da minha fobia. Eles tinham informações que não deveriam estar disponíveis para a maioria das pessoas. Isso reduz a lista de suspeitos. Ela então segurou o colar e soltou um suspiro cansado. Daishi teve sua primeira morte. Eu me pergunto como ele está lidando com isso? Ele agiu normalmente, então não falei sobre isso até agora, mas preciso falar com ele. Tsunade tomou outro gole de álcool, mas primeiro eu deveria descansar um pouco. Daishi estava em seu quarto repassando os acontecimentos do dia. Ele estava pensando no que Tsunade havia dito. Ela está certa. Aqueles caras nos atacaram porque não tiveram escolha. Se passássemos pela Terra das Águas Quentes, teríamos ficado lá por alguns dias e não tenho dúvidas de que a raiz estava nos seguindo antes de deixarmos a capital. Eles teriam me pegado sozinho e teriam tentado me subjugar ou me capturar durante o sono. E eu não teria escolha se não revelar minhas cartas. Daishi suspirou e relembrou as memórias do clone invisível. Depois que meu clone matou o Gino, ele imediatamente foi para Bu, mas de alguma forma ele se esquivou. Foi intuição ou ele sentiu o clone? Baseado nas minhas memórias, foi apenas sorte. E aquele clone sentiu a presença de Zetsu justamente quando eu e meus clones enfrentamos Doka e Bu. Estava no limite dos meus sentidos, então eu e os outros clones não podíamos senti-lo. Ele sem dúvida informará Tobi sobre o garoto, sob os cuidados de Tsunade que já pode matar ninjas de nível Jonin. Isso já é uma dor de cabeça. Daishi deitou-se na cama confortável e pensou em sua decisão. Eu não sou forte o suficiente para dar um tapa nos inimigos que aparecem em meu caminho e ignorar os planos e maquinações de qualquer um. Não importa sua força. Eu poderia foder muito com o cânone agora, mas perderia minha vantagem. Até estar forte o suficiente, tentarei me ater ao que sei. Já fiz grandes mudanças, mas nos meus cálculos elas não surtem efeito tão cedo. Espero. Daishi se levantou e foi até uma janela próxima. Tsunade-sensei definitivamente informará o Okage e Jiraiya. Eu me pergunto que medidas eles tomarão. Eu me pergunto o que Kensei fará quando descobrir. A mente de Daishi então passou por cada segundo da luta que ele teve. Tirei o primeiro tão rapidamente por pura sorte. Ele baixou a guarda pensando que eu fui vítima do genjutsu de seu parceiro, dos ferimentos que sofri ao lutar contra Doka e do veneno do sono em meu sistema. O outro tentou protelar, mas não funcionou. Sua força era velocidade, mas eu ainda a superei. Baseado apenas em suas estatísticas, eu os teria derrotado se tivesse lutado de frente, mas teria demorado muito mais tempo. As memórias de Daishi então mudaram para o segundo round da batalha com Doka e a luta que ele teve com Bu. Minhas reservas de chakra combinadas com meu controle preciso me permitiram enviar spam de genjutsu e ninjutsu para eles. Meu trabalho em equipe quando luto com clones é bom. Todas aquelas experiências de batalha na masmorra fizeram maravilhas por mim, mas ainda assim, precisei de tudo que eu tinha para sobreviver. No meu estado atual, só ganhei porque tinha o truque da capa da invisibilidade. Daishi também notou algo na batalha, algo pelo qual ele estava grato. Eles estavam se segurando. Se eles estivessem lutando para me matar, as coisas teriam sido muito mais difíceis para mim. E eles não usaram nenhum dos jutsus característicos da Vila da Folha, como o clone das sombras ou qualquer técnica do clã. Soltando outra respiração profunda, Daishi voltou para sua cama. Ele se deitou no colchão confortável e cruzou os braços atrás da cabeça. Eles me subestimaram. Aqueles caras pensaram que eu era apenas um garoto de 10 anos com treinamento médico e algumas habilidades shinobi. Isso me diz que as informações que eles têm sobre mim não são precisas. Faz sentido. Fui extremamente cauteloso durante o treinamento, sempre verificando meus arredores com o explorador de mana e o sentido de chakra. E como eu treinei principalmente no Complexo do Velho e lutei em masmorras, aqueles rastejantes não teriam lido minhas habilidades. Ainda assim, preciso ter cuidado. Talvez eu nunca saiba quando minha sorte acabaria. Capítulo 137, Interlúdio 09, Guerra Fria. Pouco depois de Tsunade e seus alunos deixarem a área de batalha, o espião da organização Akatsuki apareceu do chão. Foi uma mera coincidência que ele estivesse lá. Um dos clones de Zetsu branco estava perto da área e alertou Zetsu negro sobre a batalha. Ele chegou ao campo de batalha logo depois que Daishi forçou com sucesso os ninjas raiz para longe de seus professores. Ele assistiu Daishi lutar contra os dois ninjas e testemunhou como ele curou Shizune. Bem, isso foi interessante. A metade branca disse em tom alegre. Sim, eu não pensei que haveria alguém que tentaria atacar aquele Senju neste momento. A metade negra respondeu. O que você acha daquele garoto? Zetsu branco perguntou ao seu homólogo. Ele é forte. Bem, pelo menos para um pirralho. Mas vimos muitos como ele ao longo dos anos. Zetsu negro já fez uma análise de Daishi ao presenciar a luta. Com base em suas interações com Tsunade, eu diria que ele foi aluno dela. Você está certo. Não pensei que ela aceitaria outro aprendiz. Você acha que ele é um Senju? A metade branca questionou. Não. O chakra dele indica que ele não é do Senju ou de qualquer outro clã. A metade negra respondeu depois de pensar por alguns segundos. Um garoto sem clã? Ele é muito forte para sua idade. Ele foi capaz de matar aquele ninja e lutar contra o outro enquanto curava aquele outro aprendiz. Sim, mas há várias coisas que estavam a seu favor. Com base no que vimos, tenho certeza de que aqueles ninjas estavam se contendo. Houve vários momentos em que eles poderiam ter tentado matar. Acho que eles estavam tentando subjugá-lo, provavelmente para usar contra Tsunade ou a Folha. O negro falou com uma voz rouca. O que você acha que eles queriam? Aquela criança ou Sannin?
Ou alguma outra coisa? Diante da pergunta do Zetsu branco, a metade negra ficou em silêncio por um breve momento. Ele então respondeu depois de pensar sobre isso. É possível que eles estivessem atrás da criança, mas é uma criança pequena. Com base no que eu senti, as únicas coisas que ele tinha a seu favor eram suas grandes reservas e controle de chakra. Os jutsus que ele usou tinham a quantidade precisa de chakra necessária e um número de um ninjutsu. O genjutsu usado e os clones das sombras usados me dizem que ele tem grandes reservas. A par com jonins de alto nível. Ele também conhece ninjutsu médico. Ele deve ser talentoso para aprender técnicas médicas com ela. Se ele era o alvo, então deveria ser isto. Alguém com controle perfeito e grandes reservas. Isso é raro. Zetsu branco elogiou. Sim, mas já vimos muitos que eram assim. É verdade que eles faziam parte de um clã, mas ainda assim, ele não é nada especial. Você acha que ele se tornaria forte o suficiente para interferir no plano? Você vai contar a Madara? Não, seria uma perda de tempo. Nossos objetivos serão alcançados nos próximos 7 ou 8 anos. O menino se tornaria forte nesse período, mas não o suficiente para se tornar uma ameaça que colocaria em risco nossos planos. Ele não é um Senju, Uchiha ou um Uzumaki. Ele também não é Jinchuriki. O menino é inconsequente. A única coisa que ele tem a seu favor são as grandes reservas de chakra e ser aprendiz de Tsunade. E isso não é tão especial e não importará quando chegar a hora. Zetsu Negro respondeu descartando Daishi como uma ameaça. Você está certo. Ainda assim, eu me pergunto quem enviou aqueles ninjas? Somente alguém corajoso o suficiente e com força e apoio suficientes lançaria um ataque direto a um dos Sannin. Você está certo sobre isso. Tenho alguns suspeitos em mente, com Orochimaru e Danzo no topo da lista. Mas não é da nossa conta. Vamos voltar. Zetsu Negro deu o veredicto e a estranha criatura preta e branca desapareceu no chão, em algum lugar na terra da água quente. Jiraiya estava empoleirado no topo de um telhado e espiava através de um telescópio. Seus olhos estavam observando as adoráveis senhoras que relaxavam nas fontes termais. Ah, sim. Tão lindo. Não tenha pressa, senhoras. Não estou com pressa. Ele estava escrevendo algo em seu pequeno caderno enquanto conduzia sua pesquisa, como costumava dizer. Sim. Tão redondo. Tão firme. Meu próximo livro vai ser tão épico. O homem disse para si mesmo enquanto percorria as mulheres. Naquele momento, uma pequena nuvem de fumaça apareceu perto dele. O sábio da montanha olhou para a nuvem de fumaça e ficou curioso para saber quem veio. Você ainda está agindo tão descaradamente, Jiraiya? Katsuyu perguntou ao homem. Jiraiya ficou surpreso ao descobrir que era Lady Katsuyu. Ele sorriu e respondeu com indiferença. Um homem precisa de seus hobbies. Certifique-se de que isso não te mate. Tenho certeza que você se lembra do que aconteceu da última vez que tentou algo assim com Lady Tsunade. Jiraiya fez uma careta ao relembrar essas memórias. Ele estremeceu um pouco de medo, mas também riu ao se lembrar do rosto furioso de Tsunade. Mesmo quando estava com raiva, ela ainda tinha seu charme. Pelo menos foi o que ele pensou. A lesma invocada suspirou olhando a reação de Jiraiya. Você certamente é estranho. O sapo sábio voltou sua atenção para Katsuyu. O que traz você aqui? Presumo que seja algo importante. Sim, Tsunade me encarregou de entregar esta mensagem para você o mais rápido que pudesse. O sábio sapo estava curioso agora. Ele pegou o pergaminho e leu o conteúdo. O sorriso desapareceu de seu rosto e a aura de um pervertido desajeitado foi substituída por um shinobi veterano de coração frio. Vou me encontrar com Tsunade no país da medicina em alguns dias. A lesma acenou com a cabeça em resposta e desapareceu. Jiraiya olhou para o banheiro privativo e suspirou. Da próxima vez, senhoras. Escritório Okage. Era noite. Hiruzen estava fumando e aproveitando a atmosfera calma quando de repente uma pequena lesma apareceu em sua mesa em meio a uma nuvem de fumaça. Okage levou apenas um segundo para reconhecer a criatura. Ele fez um leve movimento para que seus guardas se retirassem e indicou que o visitante era um aliado. Senhora Katsuyu. Isso é uma surpresa. Hiruzen cumprimentou a convocação. Desculpas, Lord Okage, pela chegada repentina. Mas Lady Tsunade pediu que eu entregasse este pergaminho para você o mais rápido possível. Com essas palavras a pequena lesma cuspiu um pergaminho. Tinha o chakra característico de Tsunade. Os olhos de Hiruzen imediatamente se aguçaram. Ele sabia que Tsunade não recorreria à sua invocação a menos que algo extremo acontecesse. Como está Tsunade e todos os outros? Ele perguntou a Katsuyu enquanto pegava o pergaminho e o desembrulhava. Lady Tsunade e seus alunos estão bem. Considerando tudo o que aconteceu, você entenderá quando ler o pergaminho. Hiruzen teve um mau pressentimento no coração ao ouvir essas palavras. Ele abriu o pergaminho e leu cada linha escrita nele. Seu rosto ficou rígido enquanto ele lia o pergaminho e no final qualquer um poderia dizer que ele estava furioso. Por favor, diga a Tsunade que eu cuidarei disso. Ele respondeu à lesma que esperava por sua resposta. Sim. Com isso a pequena convocação desapareceu. Foi a escolha certa. Fiz a escolha certa ao ir contra o Danzo. Hiruzen apertou um botão embaixo da mesa que enviou um alerta especial para membros selecionados da Anbu residentes na sede. Ele então olhou para os ninjas escondidos na sala e deu uma ordem. Chame Danzo Shimura aqui. Se ele recusar por qualquer motivo, considere um traidor e traga-o aqui à força. A Anbu e os guardas ficaram atordoados. Eles obedeceram rapidamente e saíram do escritório. Em pouco tempo chegaram à casa dos ex-vereadores. Eles encontraram a assinatura do chakra do homem dentro da casa e sem esperar convite entraram. Danzo estreitou os olhos com a chegada repentina de vários ninjas da Anbu. Como publicamente ele não era mais o chefe da raiz, ele não tinha nenhum ninja da raiz como guardas em sua casa. Mas eles estavam escondidos perto da área para o caso de um ataque. Qual é o significado desta intrusão? Danzo questionou. Danzo Shimura. O líder Anbu deu um passo à frente. Você foi convocado por Lord Okage. Danzo não gostou do tom com que o ninja da Anbu falou com ele. Ele não gostou do jeito que as coisas estavam indo. Por quê? Não estamos aqui para responder às suas perguntas. Danzo ficou tenso e cerrou os punhos. A Anbu, que viu os movimentos sutis e as tensões de seu alvo, começou a se preparar para um possível combate. Mas no segundo seguinte, o homem se levantou e falou calmamente.
Leve-me até ele. A Anbu cercou o homem e todos desapareceram. Eles chegaram ao escritório do Okage em pouco tempo. Danzo tinha uma expressão impassível ao entrar. Hiruzen me convocando assim neste momento. Isso deve estar relacionado à missão que atribuí a Bu. Algo deve ter acontecido. Mas preciso manter a calma e descobrir o que. Hiruzen estava olhando pela janela para o monumento Okage e fumava seu cachimbo quando a Anbu trouxe seu antigo colega. Por um tempo, nenhum deles falou. Após 1 minuto de silêncio, o velho Kage falou. Quando Tobirama-sensei me encarregou de proteger a vila, eu sabia que poderia fazer isso. Não foi porque eu tinha confiança absoluta em mim mesmo. Não. Foi porque acreditei que teria você para me proteger. Eu sabia você queria ser Okage e quando Tobirama-sensei fez a escolha eu sabia que isso devia ter deixado você com raiva. Mas apesar de nossa rivalidade, personalidades e ideais diferentes, eu tinha fé que você me ajudaria em momentos de necessidade. Eu acreditava que nós dois protegeríamos a aldeia de mãos dadas e eu poderia dormir tranquilo sabendo que você estaria aqui se alguma coisa acontecesse comigo. O Kage ficou em silêncio. Danzo ficou em silêncio enquanto ouvia o Okage. Hiruzen, esses dias já se foram. O Okage cortou tudo o que o homem iria dizer. Seu tom deixou Danzo nervoso. Hiruzen então se virou e olhou para o homem. Ele tinha um olhar calmo, mas Danzo sabia que o homem estava furioso. Tsunade e seus alunos foram atacados hoje cedo. Foi perto do Vale do Fim. Todos os atacantes morreram. Em circunstâncias normais eu teria me concentrado nos inimigos fora dos muros da vila, mas havia um detalhe no relatório que ela enviou que fez eu foco meu olhar aqui. Eles sabiam sobre a fobia dela. Hiruzen manteve os olhos fixos em Danzo enquanto falava. Ele queria ver a reação do homem. Ele não ficou surpreso que a única reação que seu velho amigo teve foi o pequeno estreitamento de seu único olho. Hiruzen, vamos ser claros. Você acredita que eu tive uma participação nisso? Foi por isso que você me trouxe aqui, não foi? Sim, eu não tenho a capacidade de fazer algo assim. Você cuidou disso há alguns anos. Hiruzen não falou e apenas olhou para seu antigo colega. Danzo continuou. E há várias pessoas que sabiam da condição dela, como Orochimaru. Ele pode ser o responsável pelo ataque. E que motivo ele teria para ir atrás dela depois de todos esses anos? Hiruzen perguntou ao homem. Danzo ficou em silêncio por alguns segundos. Se ele dissesse o nome de Daishi, isso indicaria que ele conhecia informações privadas que não estavam facilmente disponíveis. Talvez ele esteja atrás da linhagem Senju. Ele era fascinado pelo poder do primeiro Okage. O Okage simplesmente olhou para o homem com um olhar de aço. Danzo estava nervoso. Hiruzen, você está cometendo um erro. Eu não sou o inimigo. E que prova você tem de que sou responsável por esse ataque? Hiruzen sorriu com isso. Nada. O ninja que atacou todos eles usou um jutsu suicida para garantir que nenhuma identificação fosse possível. É por isso que você está aqui no meu escritório em vez do departamento de interrogatório com Ibiki e Inoishi dilacerando sua mente. O velho Kage então deu uma tragada em seu cachimbo e soltou um suspiro esfumaçado. Mas a questão é que não preciso de provas. Sou o Kage dessa vila. Posso enviar você para interrogatório neste exato momento e descobrir as respostas que procuro. Hiruzen, o grito furioso de Danzo arrancou lâminas dos ninjas ao redor. O velho Kage olhou para seu antigo rival por vários segundos e fez uma escolha. Você está colocado em prisão domiciliar. Vou mandar alguém examinar suas finanças e bens. Se você interferir, resistir ou tentar escapar, vou declará-lo um traidor da aldeia. Os olhos de Danzo se arregalaram ao ouvir essas palavras. Ele sabia que se fosse declarado traidor, nunca seria capaz de se tornar o Kage da aldeia. Mesmo que de alguma forma ele o tomasse à força, ele sabia que haveria uma grande resistência. Como você pôde? Depois de tudo que fiz pela aldeia. Assim como essas palavras foram ditas por Danzo, a intenção de matar irrompeu de Hiruzen. Você enviou sua equipe para capturar Daishi, ferir Shizune e traumatizar Tsunade para a vila? O líder Hout ficou quieto ao ouvir a acusação. A única razão pela qual estou sendo tolerante assim é porque não tenho nenhuma prova sólida de que foram seus agentes que os emboscaram. E se você pronunciar mais uma palavra, farei o que deveria ter feito naquele dia. Danzo permaneceu em silêncio enquanto Hiruzen respirava e reinava em suas intenções. Danzo estava canalizando o chakra através de seu corpo e estava preparado para usar Koto Amatsukami na pior das hipóteses. Mas ele sabia que havia riscos de ser descoberto se o usasse aqui. Hiruzen falou após vários segundos de silêncio. Eu sei que você conhece o garoto e seus talentos. Ele seria um escudo e uma espada e tanto se você colocasse as mãos nele. Então só vou dizer isso uma vez. Se alguém for atrás de Daishi Akima, vou considerá-los fazer isso, sob suas ordens e teremos outra conversa em um ambiente muito diferente. Fui claro. Danzo cerrou os dentes e deu uma resposta curta. Sim, leve-o, e mantenha-o sob vigilância. Hiruzen apontou para sua Anbu. Depois que a Anbu saiu, Hiruzen fez um sinal e todos os seus guardas desapareceram. Alguns segundos depois, uma Anbu apareceu em seu escritório. Você encontrou aquele homem, urso? Hiruzen questionou. Não, senhor. Parece que a identidade daquele indivíduo é um segredo bem guardado que só Danzo conhece. O urso Anbu respondeu. Hiruzen suspirou e sentou-se. Eu esperava isso. Essa pessoa é o segundo em comando da raiz. Ele conhece a identidade de cada ninja raiz, seus detalhes operacionais, a localização das raízes e as finanças. Sua identidade seria do maior sigilo. Danzo é um dos mais astutos, homens impiedosos e astutos que já conheci, para se tornar seu segundo em comando. Nenhuma pessoa comum poderia fazer isso. Eu sei o quão inteligente, implacável e astuto alguém deve ser para preencher essa posição. Senhor, se não se importa que eu pergunte, por que o deixou ir embora daquele jeito? Você poderia tê-lo levado para interrogatório e teríamos as respostas que precisávamos. Sim,
Mas se fosse esse o caso, então sua raiz teria atacado e eles teriam tentado resgatá-lo. Eles são leais a ele primeiro e à aldeia em segundo. Um grave erro e descuido da minha parte. Os danos colaterais e a vida perdida não é algo que a vila possa lidar no momento. Eu sei que foi ele quem enviou as pessoas para emboscar Tsunade. Mas dessa forma, ao deixá-lo ir, ele pensaria que não tenho provas e não teria certeza de seu papel e, portanto, iria abandonar este assunto depois de não encontrar nenhuma evidência. Então, por enquanto, ele vai ficar quieto e seus ninjas raiz também não farão nenhum movimento. Isso é o que eu quero também. Até encontrarmos a identidade daquele homem e todos os bens sob Danzo, esta guerra deve permanecer fria e nas sombras. Naquele momento um Jonin apareceu no escritório. Ele tinha olhos brancos puros, sem pupilas, indicando que ele era um membro do clã Hyuga. Um Jonin que foi cogitado para o cargo da Anbu. Tsubaki, Hiruzen e o urso da Anbu voltaram sua atenção para o recém-chegado. O que você achou, Tsubaki? O Kaji perguntou. Hiruzen encarregou Tsubaki de examinar o corpo de Danzo com seu Byakugan. Seu chakra é muito mais forte e potente do que a maioria dos ninjas que vi na vila. Era especialmente potente em seu braço direito, mas não consegui ver mais do que isso. Havia selos especiais bloqueando o Byakugan. O Jonin respondeu em tom sério. É de se esperar. Acredito que ele usou o sangue do primeiro Hokage e realizou algum tipo de experimento com a ajuda de Orochimaru. Os olhos de Ber se arregalaram quando ouviu isso. Espere. Então era isso que ele estava fazendo naquele dia naquele esconderijo? Sim, acredito que sim. Hiruzen respondeu. Senhor, tem algo mais. Tsubaki falou, ganhando a atenção deles mais uma vez. Seu olho direito tinha chakra passando por ele. O olho não foi usado, mas estava ativo. Acredito que ele tem um Sharingan escondido sob aquela bandagem. E a assinatura de chakra desse olho. Eu só vi uma pessoa com esse chakra único assinatura. Shizui Ushira. Os olhos de Hiruzen se arregalaram ao ouvir esse nome. Capítulo 138, Terra dos Medicamentos. Escritório Hokage. Hiruzen ficou parado, chocado e incrédulo com o que acabou de ouvir. Tsubaki, você tem certeza disso? A pergunta veio antes mesmo que ele pudesse se conter. Sim, senhor. Não há dúvida. O Hyuga Jonin respondeu. A mente de Hiruzen funcionou mais rápido do que há muito tempo. Ele se lembrou do dia em que Shizui Uchiha confidenciou a ele e a seus conselheiros sobre seus poderes do Mangekyou Sharingan. Ele também relembrou o dia em que o jovem Uchiha morreu e o que o clã estava prestes a fazer naquele momento. Shizui ia usar seu Sharingan para parar a revolta, mas a próxima coisa que eu vi é que ele cometeu suicídio. Eu não tinha ideia do que o levou a fazer algo assim, mas agora, a única maneira de Danzo ter seu Sharingan seria se ele o tirasse de Shizui, o poder de seus olhos. Agora que penso nisso, Danzo definitivamente desejaria algo assim. Ele foi atrás do Sharingan de Kakashi uma vez. Portanto, não é exagero presumir que ele faria algo assim novamente. Hiruzen teve uma conclusão surpreendente. Danzo matou Shizui. Mas aquela nota que Shizui deixou. Não. Um shinobi como ele não cometeria suicídio a menos que não tivesse mais nada. Ou Danzo matou Shizui e disfarçou isso como suicídio ou algo mais aconteceu. Mas ele está envolvido nisso. Mas como faço para descobrir o que aconteceu? Itachi. Ele saberia. Preciso fazer contato com ele. Preciso saber a verdade. Senhor Hokage. O que é isso? Hiruzen levantou a cabeça e olhou para os dois shinobi leais à sua frente. Eu acredito na sua avaliação. Se for um Sharingan, então acredito que é o Sharingan de Shizui Uchiha que está no olho direito de Danzo. Shizui Uchiha cometeu suicídio mais de um ano antes do massacre Uchiha. Mas parece que isso é mentira. Senhor Hokage, não que eu esteja duvidando de você ou de Tsubaki, mas você parece absolutamente certo de que é o olho de Shizui que Danzo tem. Por quê? O codinome Urso da Anbu perguntou ao seu Kage. Hiruzen soltou um suspiro e alguns segundos depois respondeu. Shizui tinha algo chamado Mangekyou Sharingan. É um estágio avançado do Sharingan ainda maior do que os 3 Tomoe. Apenas um punhado de pessoas na história foram capazes de despertar os olhos Mangekyou. Aqueles que despertaram esses olhos receberam poderes únicos. Shizui tinha uma habilidade chamada Kotoamatsukami. É um genjutsu poderoso que permite ao usuário entrar na mente da vítima e manipulá-la, dando experiências falsas. E as vítimas não saberiam completamente que estavam sendo manipuladas. Aqueles que o conhecem o consideram o genjutsu mais poderoso que existe. Os olhos dos dois ninjas no escritório do Hokage se arregalaram ao ouvir isso. Isso é, se Danzo tivesse algo assim. Tsubaki se assustou ao ouvir o poder do olho Sharingan de Shizui. Mas senhor, não haveria desvantagens em algo assim? Todo jutsu poderoso deve ter alguma fraqueza. Ber deduziu que algo tão poderoso quanto aquele genjutsu devia ter algum tipo de fraqueza. Sim, todo jutsu poderoso tem seus riscos, mas, com o poder de Hashirama Senju adicionado à mistura, não tenho certeza. Hiruzen olhou para os dois ninjas à sua frente. Vou propor as contramedidas necessárias. Tsubaki, certifique-se de verificar o status de Ber de vez em quando. Não posso permitir que ele caia sob o poder de Danzo. Sim, senhor. Terra do Ferro. Em uma cabana escondida na floresta nevada da Terra do Ferro, 3 ninjas médicos estavam descansando um pouco. Daishi só precisou de 4 horas de sono e depois de acordar desceu até a pequena cozinha para cozinhar algo para o grupo. Ele sabia que Tsunade e Shizune ficariam mentalmente cansados depois de uma provação como essa e queria ajudá-los. Daishi tinha muitos ingredientes armazenados em seu inventário e em um pergaminho para o caso de uma emergência como essa. Ele fez os preparativos necessários e começou a preparar os alimentos. Cozinhar relaxou Daishi. Teve um efeito calmante sobre ele, semelhante à pintura ou jardinagem. Depois de algum tempo, vários cheiros deliciosos saíram da cozinha, o que acordou os outros 2 residentes temporários na cabana. Uau, isso tem um cheiro delicioso, Daishi. Shizune veio primeiro e Tonton entrou também. Obrigado. Vai ter um sabor ainda melhor do que cheira. Daishi sorriu e deu uma resposta atrevida. Alguns momentos depois, Tsunade se juntou a eles na cozinha. É muito útil ter nosso próprio chefe pessoal, não é Shizune? Sim, os pratos são deliciosos.
Suas habilidades culinárias certamente melhoraram. Estou meio tentado a mantê-lo conosco. Shizune respondeu com uma pequena risada. Oink oink. Veja, até Tonton concorda. Tsunade bagunçou o cabelo de Daishi. Ela sabia que isso sempre o afetava. A lesma Sunny e seu primeiro aprendiz provocaram um menino. Eles riram ao ver a cara irritada de Daishi. Eu poderia ficar com você ou, vocês dois poderiam voltar para a aldeia comigo. Daishi respondeu com um sorriso. Ouvir aquele sorriso de Tsunade ficou um pouco triste, mas foi só por um momento. Ela bufou e virou a cabeça. Uma oferta tentadora. Mas vou passar. Talvez eu vá visitá-lo de vez em quando para ver como você está e ver se você estragou alguma coisa, mas eu gosto de passear por aí. Daishi encolheu os ombros de maneira indiferente. Sua perda. Em pouco tempo todos os pratos estavam preparados e eles puseram à mesa. Os 3 ninjas mais um porco de estimação tiveram uma refeição confortável e finalmente relaxaram após a provação ameaçadora pela qual passaram. Naquele momento Tsunade olhou e Daishi resolveu abordar um assunto delicado. Como você está se sentindo, Daishi? Ela perguntou a ele. Daishi ficou confuso por um momento. Eu me sinto bem. Ele respondeu sem saber por que ela perguntaria a ele agora. A menos que eu esteja enganado, você matou pela primeira vez hoje, não foi? Os olhos de Daishi se arregalaram ligeiramente ao ouvir isso. Ele havia descartado isso completamente. Devido a uma combinação das mentes dos jogadores, suas inúmeras mortes na masmorra e as mortes durante o calor da batalha, ele não pensou nisso. Se você está me perguntando se tive alguns pesadelos por causa dessas mortes ou se me arrependo de minhas ações, então a resposta é não. Daishi respondeu com uma cara séria. Tsunade olhou para o garoto por alguns momentos e então perguntou. Por quê? Shizune também estava prestando atenção em Daishi. Daishi ficou em silêncio enquanto pensava na melhor forma de responder a essa pergunta. Após um minuto de silêncio, ele deu sua resposta. Eu entendo a vida que escolhi. Um dia terei que fazer a escolha entre mim ou meu inimigo. E sei o tipo de pessoa que sou. Não sinto nenhum arrependimento por matá-los. Foi em o calor da batalha. Mas também não gostei. Se fosse só eu, poderia ter tentado escapar ou teria tentado subjugá-los e matá-los teria sido o último recurso. Mas não foi apenas minha vida que estava em jogo, suas vidas também estavam em perigo. Não tirarei a vida de todos os inimigos que encontrar, mas daqueles que ameaçam minha vida e das pessoas com quem me importo, daqueles que realmente merecem. Não vou mostrar nenhuma piedade. Tsunade olhou para o rosto resoluto de Daishi e soltou um pequeno suspiro. Você tem um coração e uma mente fortes. Você está lidando com isso melhor do que a maioria das crianças da sua idade fariam. O conselho que posso lhe dar nesta situação é, não deixe que isso consuma. Com a sua força, ele venceu. Não demorará muito para que os inimigos venham atrás de você. Você terá que fazer escolhas como essa repetidas vezes. Não deixe que essas decisões o engulam. Certifique-se de ter alguém com quem possa contar para ajudá-lo em seus momentos sombrios. Não pode-se fazer isso sozinho e não mudar. Daishi assentiu. Eu entendo. Você salvou minha vida, você sabe. Você é um bom garoto com um bom coração. Não se esqueça disso. Shizune disse, sorrindo para Daishi. Daishi assentiu, sorrindo. Não posso deixar de me perguntar quem eram essas pessoas? Elas devem ter tido motivo para um ataque tão descarado. Shizune virou-se para seu mentor e disse enquanto pensava nos agressores. Pena que não temos corpos. Se tivéssemos, poderíamos ter descoberto de onde eles vieram. Tsunade suspirou. Daishi estava olhando para sua comida e se concentrando em terminar seu prato. Ele não queria que os outros dois soubessem que ele tinha 2 cadáveres frescos e intactos dos ninjas raiz com ele. Daishi verificou o status dos 2 primeiros ninjas que matou depois de retirar os pergaminhos do inventário. Os corpos estavam preservados e ainda estavam quentes, como se tivessem sido mortos há poucos minutos. Daishi rapidamente os selou de volta dentro do pergaminho e os colocou de volta em seu inventário. Tsunade-sensei está certa, mas é melhor que eu guarde estes corpos. Eu poderia estudá-los e descobrir muitas coisas. Afinal, seus corpos contêm informações valiosas sobre a raiz. Se eu puder aprender algumas técnicas mentais Yamanaka ou aumentar o nível de minhas habilidades de mana e criar uma habilidade que possa ler memórias dos mortos, então poderei obter os segredos da raiz. Esta é uma oportunidade valiosa e não posso desperdiçá-la, embora algo assim definitivamente leve algum tempo para ser realizado. Na manhã seguinte, o trio de médicos ninjas deixou o local e continuou sua jornada. Em 7 horas eles chegaram ao seu destino. Esta é a terra da medicina. Se formos para dentro, alcançaremos as cadeias montanhosas dos 3 lobos. Tsunade deu uma olhada no terreno para Daishi. Naquele momento, Daishi recebeu uma notificação do sistema. Minimapa foi atualizado. Localização, Cordilheira dos 3 Lobos. Agora, existem 3 aldeias situadas na base de cada montanha. A aldeia do lobo uivante, a aldeia do lobo despertado e a aldeia do lobo nutritivo. Primeiro iremos para a aldeia do lobo uivante. Eles vendem remédios e serviços Shinobi. Gastei alguns tempo aqui treinando há muito tempo. Vamos. As ervas medicinais são a especialidade deste lugar? Daishi perguntou ao seu professor. Sim. A região ao redor da cordilheira está repleta de plantas medicinais e ervas raras. É por isso que é chamada de Terra da Medicina. Uma pessoa com conhecimento adequado seria capaz de fazer mais de 300 medicamentos apenas com as ervas que poderiam ser encontradas perto do aldeia do lobo uivante. Uau! Os olhos de Daishi se arregalaram de excitação. Se eu puder aumentar meu conhecimento, talvez possa aprimorar várias habilidades e aumentar os efeitos de várias de minhas habilidades médicas. Tsunade liderou os outros 2 pela cordilheira e logo chegou à Vila Olinwolf. Ela seguiu em uma determinada direção e logo parou na frente de uma pequena casa. Ela bateu na porta algumas vezes e alguns segundos depois ela se abriu. Um homem de cabelo azul fosco abriu a porta e seus olhos se arregalaram ao ver quem estava parado na sua frente. No segundo seguinte, ele rapidamente fechou a porta na cara dela sem dizer uma palavra. Daishi e Shizune recuaram e ficaram com uma expressão estranha ao ver o que aconteceu. Tsunade bateu na porta novamente. Vamos, Denjiru, abra. Vá embora. Uma voz veio de dentro. Ah, vamos lá. Você ainda está bravo com o que aconteceu? Sim.
E se eu disser que posso remediar isso? Tsunade disse em um tom um tanto provocativo enquanto olhava para a porta trancada. Daishi, que estava parado a vários metros de distância, começou a suar. Isso parece o início de um filme pornô ruim. A menos que você tenha meus 400.000 RIO, não há nada que você possa fazer. Eu tenho. Depois que ela disse essas palavras, houve alguns segundos de silêncio e então a porta se abriu novamente. O homem de cabelo azul olhou para Tsunade e pediu que ela lhe mostrasse o dinheiro. Tsunade tirou um pergaminho de sua jaqueta e jogou no homem. Ele o abriu e ficou surpreso ao vê-lo cheio de dinheiro. Posso entrar agora? A lesma Sunny perguntou. O homem assinou. Você só vai arrombar minha porta agora se eu disser não. Então, qual é o sentido? Com isso ele abriu lentamente a porta e Tsunade entrou na pequena residência seguida por Shizune e Daishi. Daishi olhou para o homem. Eu me pergunto qual é a história com ele? Capítulo 139. Treinamento na Terra da Medicina. Os 3 ninjas médicos entraram na casa de Denjiro. Observe, Daishi rapidamente usou a habilidade para lê-lo. Denjiro? Uau! Não consigo ler o nível dele. Então esse cara deve ser algum tipo de Jonin de elite. Com base nas rugas de sua pele, eu diria que ele tem quase 40 anos. E não consigo sentir a presença de seu chakra. A falta de informação de sua habilidade de observação e o que ele sentiu ou a falta dela deixou Daishi em guarda. Eu tenho que dizer, isso é uma surpresa. Eu não esperava ver você aqui, Tsunade. Especialmente depois da façanha que você fez comigo. O homem conhecido como Denjiro falou. Você acreditaria em mim se eu dissesse que sinto muito e quero ver meu velho amigo novamente? Tsunade sorriu ao dizer isso. Denjiro não parecia divertido. Não, eu não nasci ontem. O Sunny suspirou e sentou-se em uma cadeira próxima. Estou procurando por Shinji. Da última vez que conversamos, ele disse que estaria aqui. Mas já se passaram vários anos desde então. E como você é o amigo mais próximo dele, imaginei que você pudesse saber a localização exata dele. O homem de cabelo azul riu. Você está um ano atrasado se estiver procurando por Shinji aqui. Ele se foi. Como ele estava com tempo emprestado, ele foi explorar o mundo, como disse cerca de um ano atrás. Tsunade franziu ligeiramente a testa ao ouvir isso. Droga, esse homem é como um camaleão. Será muito difícil encontrá-lo quando ele desaparecer. Balançando a cabeça em concordância, Denjiro então se virou para Shizune e Daishi. Eu me lembro de Shizune, mas quem é o garoto? Daishi deu um passo à frente e se apresentou. Olá, senhor. Meu nome é Daishi Ekima. Sou aluno de Lady Tsunade. O homem ergueu uma sobrancelha e se virou para olhar para a mulher loira. Tsunade apenas sorriu e encolheu os ombros como se não fosse grande coisa. Bem, eu estava aqui por causa de Shinji, mas como isso é um fracasso, vou seguir em frente com meus outros planos. Foi bom ver você, Denjiro. Com essas palavras, Tsunade saiu com Shizune e Daishi seguindo atrás dela. Quem era aquele cara? Daishi estava curioso sobre o relacionamento deles. Ele é alguém que conheci algumas décadas atrás. Ele é um ninja médico e competente. Mas ele não gostava da vida violenta do shinobi e veio aqui para viver sua vida em paz. O que houve com o dinheiro que você deu a ele, Lady Tsunade? Shizune perguntou. Tsunade tinha uma expressão tímida ao responder. Posso ou não tê-lo enganado em 400.000 RIO e fugido da cidade. Os 2 estudantes apenas suspiraram com as travessuras do mestre. Os 3 logo encontraram uma pousada decente e se estabeleceram. Daishi, eu tinha planejado ter alguém treinando você no estilo especial de Taijutsu, mas esse plano agora foi descartado. Junto com seu treinamento médico restante, estarei lhe ensinando como usar minha super força. Tenho certeza que você pode incorporá-la em seu estilo. Daishi concordou com a cabeça. Por enquanto, apenas explore a vila, mas não cause nenhum problema. Sim, sensei. Com isso, Daishi deixou o local. Ele olhou em volta e viu vários boticários. Este lugar deve ter um tesouro de informações sobre ervas. Preciso aprender tudo. Daishi então pensou nas coisas que teria que completar este ano. Preciso encontrar uma cachoeira para completar a segunda etapa do chakra da natureza do vento. E se não houver, preciso encontrar um lugar remoto e fazer um. Também precisarei encontrar uma masmorra. Chegar ao nível 50 com uma masmorra seria o ideal, mas se não, terei que fazer uma segunda. Ele discretamente criou alguns clones e os fez circular pela aldeia. Depois de um tempo, um de seus clones encontrou o local ideal para completar a etapa de corte da cachoeira em seu treinamento na natureza do vento. Daishi explorou a pequena vila e voltou para a pousada ao anoitecer. Ao entrar na sala, ficou surpreso ao ver Jiraiya ali bebendo com seu professor. Ah, Daishi, você está aqui. Tsunade estava me contando sobre você. Senhor Jiraiya, você está aqui? Só vim visitar este lugar. Nada demais. Veio a resposta do sábio Toad. Sim, uma visita de rotina no dia seguinte ao ataque. Como se eu acreditasse nisso. Daishi pediu licença e foi para seu quarto. Ele se refrescou e foi até a varanda externa e olhou para o céu. Alguns momentos depois, Jiraiya se juntou a ele. Sabe, você parado aí olhando as estrelas daquele jeito. Você só me lembrou de outra pessoa. O homem falou com Daishi. Posso perguntar quem? Meu sensei, é claro. Ele também tinha aquela expressão quando olhava para as estrelas. Como se houvesse algo mais ali. Ambos ficaram em silêncio por um tempo. Você ficou muito mais forte desde a última vez que nos encontramos. Jiraiya falou olhando para o garoto. Obrigado. É um grande elogio vindo de alguém como você. Você se saiu bem, garoto. Faz muito tempo que não vejo Tsunade assim. Ela está muito mais feliz do que nunca. Daishi assentiu e concordou com esse sentimento. Ele viu que seu professor bebia menos e sorria a maior parte do tempo. Diga-me uma coisa, você já pensou em aprender as artes do selamento? A pergunta de Jiraiya assustou Daishi. O menino então cruzou os braços e pensou no assunto. Um momento depois, ele respondeu. Verdade seja dita, sim. Aprender as artes do selamento está em minha mente há algum tempo, mas não é uma grande prioridade para mim no momento. Decidi começar a aprender 1 ou 2 anos depois de me tornar um genin, e então domine-o em mais alguns anos. Daishi
Daishi virou a cabeça e olhou para o Sunny ao lado dele. Por que você está perguntando? Você está interessado em me ter como aluno? Jiraiya olhou para Daishi por alguns momentos e ele tinha uma expressão ilegível. Alguns momentos depois, ele suspirou. As artes do selamento não são algo que se possa dominar em poucos anos. Requer tempo, dedicação e inteligência. Mas, novamente, o mesmo poderia ser dito do ninjutsu médico. Ponto então. Talvez você consiga fazer isso. O homem olhou para frente e ficou quieto por alguns segundos antes de continuar. E para responder sua pergunta, não. Não estou interessado em aceitar um aluno neste momento. Não importa o quanto ele seja um gênio. Boa sorte com seu treinamento, Daishi. Dando tapinhas nas costas, Jiraiya saiu do local. Daishi também ficou na varanda por algum tempo e logo foi para a cama. No dia seguinte, seu treinamento foi retomado. Sob Tsunade, Daishi teve que aprender sobre centenas de plantas diferentes e seus usos e como elas interagiriam com outras ervas medicinais. Seu tempo foi dividido aprendendo sobre as ervas, como preparar remédios e venenos, aprendendo a técnica de força de Tsunade e completando seu treinamento da natureza do chakra do vento. Ele também teve que dedicar tempo aos seus exercícios diários e terminar as tarefas da academia. Alguns dias depois, Kensei também o visitou. O homem ficou furioso ao saber o que havia acontecido, mas ao ver que Daishi estava bem, ele se acalmou. Ele passou uma semana com o neto e depois partiu para a capital. Kensei sabia que se fizesse algo imprudente com raiva, isso poderia comprometer os planos traçados. Mas isso não significava que ele ainda não estivesse com raiva. Ele redobrou seus esforços e decidiu encontrar o espião no hospital do país dos bombeiros. Os meses se passaram e Daishi estava progredindo constantemente em seu treinamento. Parabéns! Você treinou com sucesso uma habilidade ao seu nível mais alto. Mais 500 Es. Mais 75 Es. Finalmente, eu completei. Daishi finalmente completou a segunda etapa do chakra da natureza do vento. Ele abriu a lista de habilidades e verificou as duas habilidades. Vento, técnica de corte de folhas, ativo-passivo, LV. Max. Nota, aumentar o nível dessa habilidade aumentará o nível da habilidade, afinidade do vento. Efeitos. Aumento de 100% no controle do Indi Chakra. Custo de CP, 5. Seguinte. Vento, técnica de corte em cascata, ativo-passivo, LV. Max. Efeitos. Aumento de 200% no controle do chakra do vento. Aumento de 300% no poder da natureza do chakra do vento. Custo de CP, 18. Seguinte. Naquele momento, Daishi recebeu outra mensagem do sistema. Você dominou as duas etapas de todas as 5 naturezas dos chakras. O nível das 5 afinidades naturais atingiu 90. Você recebeu um novo título, Mestre dos Elementos. Novo título, Mestre dos Elementos. Este título aumenta sua chance de criar ninjutsu com sucesso. Quando o CP atingir menos de 2000, todos os custos de CP do ninjutsu serão reduzidos pela metade sem qualquer redução em seus efeitos. Aumente a velocidade de subida de nível de todos os ninjutsu. Daishi leu os novos efeitos do título e ficou impressionado. Uau! Mestre dos Elementos, eu gosto do som disso. Aumentando minha chance de criar ninjutsu e a velocidade de subida de nível. Este é realmente um título muito útil. Daishi olhou para a lista de habilidades e seus olhos foram para as diferentes habilidades de afinidade de chakra. Vento, água, terra, fogo e relâmpago. Todos eles atingiram o nível 90. Na descrição diz que só posso mesclar diferentes elementos que ultrapassaram o nível 90. Então, a menos que eu comece na terceira etapa e aumente o nível da habilidade para 91, não serei capaz de combinar naturezas para criar novas. Daishi franziu a testa enquanto olhava para as habilidades. Mas é mesmo assim tão simples? Ou há algo mais? Daishi decidiu trabalhar na criação e expansão de seu arsenal de ninjutsu no próximo ano. Sua mente estava focada em completar as tarefas da missão do ano atual. Abrindo a missão em andamento, ele analisou as principais condições necessárias para completar este ano. Complete pelo menos um dungeon antes do final de março do próximo ano. Domine pelo menos 2 habilidades avançadas de transformação da natureza. Conclua as tarefas acadêmicas antes do exame final deste currículo. Alcance o nível 50 antes do final de março próximo. Eu completei uma das condições. E poderei facilmente terminar minhas tarefas curriculares até o final do ano. Portanto, minha principal tarefa deveria ser atingir o nível 50. Daishi abriu a página de status e olhou seu nível. Nível 482714561275. Uma masmorra pode não ser suficiente. Naquele momento, Daishi pensou na masmorra que ele ainda não havia entrado. Masmorra de penalidade. Mas isso deveria ser uma masmorra de punição. Aterrissar naquele lugar não significa que a missão falhou. Mas poderei ganhar experiência lá? E além disso, não tenho ideia de que tipo de lugar será ou dos inimigos que enfrentarei. Então devo arriscar? Pensando nisso por alguns minutos, Daishi tomou uma decisão. Vou completar uma masmorra-chave. E se ainda não for suficiente, usarei a masmorra penal. Com seu próximo movimento planejado, Daishi deixou o campo de treinamento. Tsunade levou Daishi para as outras 2 aldeias situadas na Cordilheira dos Três Lobos e ensinou-lhe os diferentes medicamentos e ervas que crescem dentro e ao redor das aldeias. A pedido de Tsunade, Denjiro ensinou Daishi sobre as plantas que crescem lá. Mesmo com a memória excepcional de Daishi, demorou muito para ele aprender as diferentes plantas e os vários métodos necessários para sintetizar um antídoto ou venenos a partir das plantas. Tsunade ficou surpresa com a capacidade de Daishi de armazenar uma quantidade aparentemente infinita de conhecimento em sua cabeça. Existem mais de 1000 ervas ao redor dessas montanhas e muitas delas precisam de formas únicas para serem sintetizadas. Adicione diferentes
combinações de várias ervas para criar medicamentos complicados é uma enorme dor de cabeça. E ele conseguiu aprender tudo isso em apenas alguns meses, mesmo enquanto treinava e se concentrava em suas outras tarefas. Até eu me lembro apenas de metade de tudo isso. E levei anos e total dedicação para aprender todas essas informações. No final de dezembro, Daishi completou seu treinamento médico na Terra da Medicina. Ele recebeu uma nova notificação quando concluiu o treinamento. Os efeitos das habilidades relacionadas à identificação de ervas, criação de antídotos e venenos, criação de várias pílulas e cura com medicamentos aumentaram para 100%. Várias habilidades médicas subiram de nível e atingiram o nível máximo naquele momento e Daishi recebeu cerca de 3.000 XP. Daishi olhou para a chave da masmorra em sua mão. Aqui vou eu. Minha sexta masmorra. Num piscar de olhos, ele desapareceu de seu lugar. Capítulo 140, Sexta Masmorra. No momento em que ele entrou na masmorra, os vários títulos foram ativados e a missão para completar a masmorra apareceu. Aceitando a missão e sem perder um segundo, Daishi desligou a mente de seu jogador e se preparou enviando chakra por todo o corpo. Com todos os seus sentidos alertas, Daishi moveu-se cautelosamente pela selva rochosa. O terreno estava entremeado de rochas duras e negras, árvores grossas e trepadeiras baixas. Domínio de Rokugan. Esse é o nome desta masmorra. E tenho 187 inimigos para matar. A chave da masmorra era branca. Então meus inimigos teriam apenas uma diferença de nível de mais 5 ou menos 5. Mas isso não significa que eu deva baixar a guarda. Movendo-se pela masmorra, não demorou muito para que ele encontrasse seu primeiro inimigo. Um grande lobo cinzento com garras afiadas e olhos vermelhos olhava para ele com grande agressividade. Voou! O lobo uivou e no segundo seguinte correu em direção ao garoto. Daishi usou observar e analisou seu primeiro inimigo. Um inimigo de nível 46, hein? E pode até usar ataques de chakra? Tenho que ter cuidado. Evitando facilmente o inimigo devido à grande diferença em sua velocidade, Daishi observou o estilo de ataque da fera. Vendo sua presa escapar, o lobo rosnou de raiva. Naquele momento, Daishi sentiu o chakra subindo na besta. O lobo cinzento atacou o menino muito mais rápido do que antes. Daishi escapou sem nenhum ferimento, mas seus olhos se arregalaram com o que aconteceu no segundo seguinte. O pelo grosso do lobo se movia sozinho. O pelo de todo o corpo tornou-se pontiagudo e assumiu a forma de agulhas. Essa transformação levou apenas um segundo e no próximo, o pelo em forma de agulha foi lançado do corpo do lobo diretamente em direção a Daishi. As agulhas rápidas e afiadas rasgaram Daishi, mas no segundo seguinte Daishi explodiu em um jato de água. As orelhas do lobo se contraíram e ele pulou para o lado, evitando a shuriken relâmpago que Daishi enviou contra ele. Mas no segundo seguinte sentiu um fio ninja enrolado em seu corpo. Lâminas afiadas de vento e pequenas bolas de fogo bombardearam seu corpo, reduzindo-o rapidamente a fumaça. Mais 500 Es. Mais 75 Es. Inimigo morto. 0187. Naquele momento, uma habilidade que não funcionou até agora foi ativada. Habilidade de saqueador ativada. O Jutsu Piercing Nedo e Hair é saqueado. Você gostaria de adquirir essa habilidade? SN. Sim. Jutsu de cabelo com agulha perfurante. Ativo. LV. 01. Ao passar chakra pelo cabelo, o usuário pode aumentar sua nitidez e força e então lançar o cabelo no inimigo como projéteis. Classificação. C. Tipo. Ninjutsu. Selos de mão. Cachorro, lebre, cobra, carneiro. Custo de CP. Daishi sorriu ao ler a descrição. Eu estava começando a pensar que a habilidade saqueador nunca seria ativada. Acho que precisava de um pouco de sorte. Cabelo de agulha, hein? Parece semelhante ao que Jiraiya usa. Pode ser útil. E parece que o custo do CP é insignificante. Ao derrotar o primeiro inimigo e obter uma nova habilidade, Daishi avançou com sua caçada de bom humor. Mesmo que os inimigos nesta masmorra fossem de nível baixo quando comparados com as outras masmorras, esta tinha feras e ninjas. Daishi ocasionalmente encontrou grandes lobos e ninjas que lutaram juntos contra o menino. Aterrissando na superfície de um grande rio, Daishi passou por focas manuais. Estilo água, dragão de água Shockwave. Um grande dragão de água emergiu do rio e caiu onde os inimigos estavam. O grande lobo foi capturado pelo jutsu de água, mas o ninja da masmorra escapou. Daishi, antecipando o movimento, fez outro selo de mão e vários fios de água dispararam no dragão azul com a velocidade de uma bala. Os pequenos mas poderosos tentáculos de água perfuraram o ninja da masmorra e acabaram com ele. Pontos de aquisição de experiência e notificações de contagem de mortes de inimigos continuavam aparecendo, mas antes que Daishi pudesse verificar, ele sentiu o movimento por trás. Daishi sentiu o aumento da temperatura e o corpo se afastou do local bem a tempo de ver o fogo azul chover sobre o lago. Bem, isso é interessante. O ninja jogador sentiu a presença de mais inimigos se reunindo e cercando-o. Fiquei muito mais forte. Eu preciso aumentar meu status de indomável e de persistência e se eu fugir e me curar ao máximo, isso não acontecerá. Eu deveria correr o risco e lutar contra todos eles. Decidindo fazer um movimento ousado, Daishi criou vários clones de sombra e eles, por sua vez, criaram alguns clones de água. Com suas grandes reservas e fé na proficiência de seu jutsu médico, Daishi começou a combatê-los de frente. Enquanto os clones da água forneciam distrações, os clones das sombras usavam genjutsu e ninjutsu em seus inimigos. Daishi estava no meio de um combate corpo a corpo com 3 ninjas de nível 50. O garoto bloqueou o soco e concentrou o chakra no outro punho. Em um segundo, ele deu um soco no peito do ninja e instantaneamente liberou o chakra ao entrar em contato. A força do soco de Daishi juntamente com o poderoso chakra destruiu o oponente instantaneamente. Também criou um poderoso redemoinho que forçou os outros dois shinobi a recuar. Então é assim que seria usar a técnica de força de Tsunade em alguém. Se ele não fosse feito de fumaça, estaria chovendo sangue e tripas por toda parte. Preciso ter cuidado ao usá-lo no mundo real. Daishi sentiu várias shuriken e bolas de fogo vindo em sua direção. Com um rápido selo de mão, uma parede poderosa irrompeu do chão e o protegeu. Daishi de repente saltou alto no ar e usou cordas de chakra para se afastar dos ataques vindos do solo e do ar. Daishi caiu no chão e 2 ninjas apareceram de ambos os lados. Ambos os ninjas correram para ele e Daishi evitou habilmente seus ataques.
Ele bloqueou um chute com a palma da mão e agarrou o membro. Com um golpe rápido ele usou o ninja como bastão e atacou o outro inimigo, fazendo com que ambos caíssem no chão. Antes que pudessem se recuperar, Daishi estava acima deles com um Rasengan em ambas as mãos. Duplo Rasengan. Daishi atingiu habilmente o corpo do inimigo e desencadeou o ataque. Os dois orbes azuis de chakra atingiram o inimigo. Seu poder era tal que rachou e destruiu o solo em que estavam. Inimigo morto. Inimigo morto. Seus clones lançaram genjutsu e ninjutsu nos outros inimigos, mas derrotá-los foi um processo lento. Nesse momento um novo inimigo apareceu e desafiou o menino. Quando Daishi começou a lutar com seu próximo oponente, o ninja deixou cair uma pequena bola que explodiu em fumaça verde envolvendo Daishi e o ninja. Toxina estranha detectada. Instabilidade mental detectada. Gamersbore neutralizou a toxina. Por alguns segundos, Daishi sentiu como se estivesse caminhando em meio a uma névoa espessa. Sua mente parecia nebulosa e sem foco, mas durou apenas alguns segundos. Depois que seu corpo rejeitou as toxinas, Daishi rapidamente recuperou suas faculdades mentais. O que diabos aconteceu? Naquele momento o inimigo cortou Daishi e deixou um pequeno ferimento em seu braço. Bastardo. Um clone de Daishi veio e ficou entre ele e seu inimigo e deu a Daishi o tempo necessário para se curar. Tecendo alguns selos, a mão de Daishi brilhou em verde e ele imediatamente curou a ferida. Eu preciso descobrir o que aconteceu. Estreitando os olhos, Daishi avançou contra o ninja inimigo e o clone se juntou a ele. Ambos enviaram ataques rápidos e precisos, mas tomaram cuidado para não usar força letal. A pressão de ambos, Daishi forçou o ninja da masmorra a pular para trás e pegar outra bola de sua bolsa. Vendo o que procurava, Daishi correu e pegou a mão do inimigo antes que ele pudesse lançar a bomba de fumaça. Vendo o objetivo concluído, o clone de Daishi enviou vários ataques movidos a chakra e reduziu o inimigo ao esquecimento. Daishi olhou para a bolinha em sua mão. Ele precisava saber o que era essa coisa. Observar. Bomba alucinógena. Esta bomba de fumaça é criada pela mistura de drogas indutoras de alucinações feitas a partir de plantas encontradas ao redor da Cordilheira dos Três Lobos. Uma vez explodido, cria uma fumaça verde que pode causar diversas experiências sensoriais que parecem reais, mas são criadas pela mente. Os efeitos da fumaça dependem da pessoa e do seu físico. Será fraco contra aqueles com uma constituição forte. Os alvos experimentarão diferentes alucinações dependendo de sua psique e das circunstâncias. A receita para criar este medicamento é fornecida abaixo. Daishi ficou surpreso ao ler a informação. Então é assim. Lembrei-me de Tsunade me dizendo que diferentes ervas e plantas podem ser usadas para preparar certos psicodélicos. Eu não esperava vê-lo em uma aplicação do mundo real tão cedo e muito menos aqui nesta masmorra, entre todos os lugares. Sentindo o inimigo tentando atirar nele, ele não perdeu mais tempo pensando na bomba de fumaça em sua mão. Armazenando-a em seu inventário, ele pulou para longe de seu lugar. Daishi viu o inimigo sacar uma espada e assumir uma posição. Tirando suas adagas, Daishi correu e cruzou as lâminas com seu próximo oponente. Daishi revestiu suas lâminas com chakra do vento e do raio. Devido ao seu mestre das naturezas, ele foi capaz de estender o alcance de seus ataques no meio do golpe e ferir o espadachim. O ninja da masmorra cobriu sua lâmina com chakra e avançou em direção a Daishi. No último segundo ele mudou de avião e em vez de um golpe jogou a espada diretamente no rosto de Daishi. Daishi inclinou o corpo para o lado e evitou a lâmina afiada. Naquele momento ele viu o inimigo passando por vários selos. Os dedos do ninja ficaram revestidos com chakra do vento e quando Daishi olhou mais de perto pôde ver que tinham formato de pequenas lâminas. O ninja atacou Daishi com ataques rápidos e precisos, mas devido às altas estatísticas de Daishi, ele foi capaz de evitar ferimentos letais. Ele ainda estava ferido devido à batalha em contato próximo, mas Daishi estava causando mais dano ao inimigo do que a ele. Em pouco tempo a oportunidade se apresentou e Daishi foi capaz de ficar atrás do inimigo e mergulhar suas lâminas profundamente em seu oponente. Acertando vários ataques vitais, o inimigo desapareceu em fumaça. Habilidade de saqueador ativada. Estilo vento. Drilling Wind Jutsu é saqueado. Você gostaria de adquirir essa habilidade? SN. Sim, definitivamente um sim. Estilo vento. Jutsu de vento perfurante. Ativo, LV.1. O usuário circula chakra pelos dedos e os converte em lâminas de vento em miniatura afiadas. Essas lâminas atuam como brocas giratórias rápidas, capazes de perfurar até mesmo alguns dos materiais mais resistentes. Um jutsu de curto alcance capaz de perfurar até rochas e concreto. Classificação: B. Tipo: ninjutsu. Selos de mão: pássaro, boi, lebre, carneiro. Custo de CP: 175 exercícios. Nota: somente aqueles que dominaram a segunda etapa do treinamento da natureza do chakra do vento podem usar este jutsu sem se machucar. Não é um jutsu ruim. Daishi então olhou para o minimapa e viu que os ocupantes da masmorra estavam convergindo para o seu ponto. Foi devido ao ninjutsu e às explosões ocasionais que aconteciam no campo de batalha. É hora de ver quanto tempo posso lutar sem descanso. Daishi se preparou com grande determinação. À medida que cada ninja e lobo fera apareciam, Daishi lutava contra eles sem parar. Ele se concentrou em limitar o uso de chakra e acertar ataques precisos para matar rapidamente seus inimigos. Preciso aprender a conservar chakra e lutar por períodos mais longos e com mais oponentes sem diminuir a velocidade. A habilidade de saqueador de Daishi foi ativada mais algumas vezes, mas as habilidades que surgiram eram aquelas que ele já possuía. Então ele os rejeitou. Mais de 6 horas se passaram com Daishi lutando contra seus inimigos sem parar. Todo seu corpo estava coberto de suor, sujeira e sangue. Embora nenhuma ferida estivesse presente devido à sua cura. Suas roupas estavam esfarrapadas e rasgadas em vários lugares. Daishi estava tendo dificuldade até para respirar. Mais de 160 inimigos. E lutar contra todos eles sem parar. Então esse é meu limite atual, hein? Daishi discretamente tirou uma pequena bola redonda de seu inventário. Lembrou-se do dia em que reuniu os ingredientes e fez aquela bola. Pílula alimentar especial. Uma pílula nutricional criada por Daishi Akima.
Foi criado concentrando a essência de diversas plantas nutritivas e proteínas em proporções muito específicas. A pílula é criada de forma que seja rapidamente absorvida pelo corpo e forneça energia imediatamente ao usuário. Esta pílula é capaz de restaurar 20.000 CP, 8.000 HP e 10.000 SP. Nota: tomar mais de um dentro de 1 hora de cada um pode causar efeitos colaterais negativos temporários. Quanto mais tomado, mais efeitos colaterais negativos o corpo sofre. Jogando-o rapidamente na boca, Daishi mastigou a pílula alimentar especial e um segundo depois a engoliu. O menino sentiu a resistência e o chakra de seu corpo aumentarem. Ele tinha um sorriso louco enquanto olhava para os últimos inimigos que estavam em seu caminho. Vamos acabar com isso. A rodada final começou. Concentrando o chakra em todo o seu corpo e usando a habilidade de cintilação corporal e corrida, ele desapareceu de seu lugar. Daishi era como um espectro aparecendo nas fileiras do inimigo e matando um antes de desaparecer no segundo seguinte. Ele continuou se esforçando e devido à sua grande velocidade, adaptabilidade ao terreno e ataques violentos, ele foi capaz de acabar com os ninjas, mesmo que eles tentassem se defender. O último ninja da masmorra restante saltou alto no ar, mas não conseguiu impedir o ataque de Daishi. Daishi cortou o ninja no ar com dezenas de golpes em alguns segundos. Mais 750 Es. Mais 112,5 Es. Inimigo morto. 186, 187. Mais um para ir. Quando Daishi pousou com segurança no chão, seus sentidos imediatamente o alertaram para algo vindo em sua direção em grande velocidade. Antes que Daishi pudesse escapar, um golpe atingiu suas costas, fazendo voar para frente. Daishi cerrou os dentes de dor por um segundo, mas rapidamente recuperou a compostura. Ele controlou seu corpo e pousou com segurança no chão. Quando Daishi deu uma olhada em seu agressor, que porra é essa? Ele não pôde deixar de exclamar em voz alta. Era um lobo grande com 3 caudas e asas. Tinha pelo vermelho escuro com listras brancas. Daishi podia ver os dentes afiados saindo de sua boca. Observar. 52 Rokugan. PV. 7.000 CP. 6.500. A fera mais forte e o governante da masmorra. Imune ao genjutsu e é capaz de usar ninjutsu. Seu corpo é muito mais forte que o normal. Devido às suas asas, pode mover-se a grandes velocidades. Apesar do seu nível médio, a sua força está muito acima do normal. Ele quer matar o intruso que invadiu seu domínio e matou seu bando. De repente, uma forte rajada de vento atingiu Daishi, forçando-o a se equilibrar para não ser arrastado. No instante seguinte, a fera estava na frente dele e bateu com a cauda no peito de Daishi. O menino bateu em algumas árvores e pulou no chão algumas vezes antes de conseguir se conter. Isso foi um golpe sério. A habilidade de observar estava certa. É muito mais forte do que parece. E isso dizendo algo olhando para sua aparência assustadora. Daishi de repente sentiu a fera prestes a pousar em cima dele e se afastou. Criando clones para apoiá-lo, Daishi retomou sua última batalha nesta masmorra. O lobo lançou vários ataques de ninjutsu em Daishi e foi rápido o suficiente para evitar alguns dos ataques de longo alcance do clone Daishi. O verdadeiro Daishi atacou a fera com a mesma ferocidade que demonstrou ao atacá-lo. A batalha entre homem e fera continuou com ambos os lados ferindo-se lentamente. Essa coisa está protegendo seu corpo dos meus jutsus mais poderosos com aquelas asas. Preciso desorientar essa coisa e cortar pelo menos uma asa. Ou matá-lo se tiver oportunidade. Daishi criou 3 clones e elaborou um plano. Deixando deliberadamente uma garra atingir seu corpo, Daishi foi capaz de agarrar e segurar rapidamente a perna. A intenção de matar jorrou de Daishi na instância seguinte e congelou a fera. No segundo seguinte, ele recebeu um gancho poderoso e super forte nas mandíbulas que sacudiu seu cérebro. 2 clones de Daishi apareceram naquele momento para aproveitar a desorientação. Eles vieram em ambos os lados da cabeça e também acertaram um Rasengan-kada. O último clone veio do alto do solo e perfurou todo o corpo do chefe da masmorra com uma espada longa e chakra do vento passando por ele. Um segundo depois, a fera caiu no chão. Inimigo morto. 187, 187. Acabou. Daishi, cansado e exausto, caiu para trás e caiu no chão. Em poucos momentos ele estava dormindo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.